lugar, muito obrigado por nos receber, né, nesse contexto desse projeto. Nós temos uma série de perguntas sobre a sua trajetória acadêmica, profissional, intelectual, mas no início é importante termos mais informações biográficas sobre a sua formação, né? Seu nascimento, sua família de origem, essa escolaridade antes da universidade. Então gostávamos que você falasse um pouquinho disso. Um pouco dessa fase anterior, até chegar à universidade, digamos, é isso? Pois, eu nasci numa família, enfim, o meu pai era funcionário público, quase dirigente da função pública, enfim, do regime anterior, ainda no regime anterior, como é normal. A formação do meu pai chegou a frequentar a Universidade de Direito de Lisboa, mas depois acabou saindo, não completou o curso. E a minha mãe teve uma atividade também, a certa altura teve uma atividade também como funcionária pública, mas quando eu nasci já saiu e ficou connosco. Depois, toda a minha vida familiar, do ponto de vista das questões, digamos, académicas, foi toda, eu acho que isso teve muita influência na minha vida, foi toda muito acompanhada por uma avó, a mãe do meu pai, que era uma pessoa com uma formação, tinha formação autodidata, mas era uma pessoa que tinha, por sua vez, tinha sido filha de uma senhora com grande formação intelectual, e a minha avó tinha uma série de cursos por correspondência de português, francês e inglês, porque havia uma propriedade da família no Alentejo, e essa propriedade de família tinha, a certa altura, era uma produção integrada de uma lógica de latifúndio, não é? Mas com uma empresa associada com uma empresa de vinhos, e portanto vinhos e licores. Portanto, era uma espécie de indústria e latifúndio, digamos. Quer dizer, latifúndio com a dimensão portuguesa, que já sabem que não tem nada a ver com as dimensões brasileiras. Mas há uma história de família engraçada, que é que essa minha bisavó, porque isto depois pode explicar algumas das coisas da minha trajetória relativamente à questão, por exemplo, da igualdade entre homens e mulheres, que é uma parte da minha história que tem alguma importância. A minha bisavó, portanto, a senhora que era, digamos, dona da fábrica, ficou viúva aos 30 anos. E aos 30 anos já estava preparada, a família tinha preparado já uma pessoa para ela casar, não é? Para não se concebia a ideia de uma mulher ficar à frente de uma fábrica e de uma herdade, etc. De maneira que, só que ela decidiu, e já tinha 4 filhos, entre elas a minha avó, que se chamava Anália Torres, não é? E, portanto, foi o nome que eu quis manter até hoje. E ela disse na altura que não casava coisíssima nenhuma com o tal senhor, que estavam preparados para que ela casasse, e disse que ia educar os 4 filhos pelos meios dela, e portanto daí nasce uma grande, foi contratar professores, uma professora inglesa, um professor italiano para ensinar inglês, um professor italiano para ensinar piano, um professor para ensinar, um professor em Portugal que acabou por ser depois, mais tarde, na República, veio a ser diretor-geral da Instrução Pública, que é o equivalente ao ministro na altura da guerra. Portanto, foi uma mulher espantosa que saiu daqui, e ainda por isto em Estremoz, não é? Portanto, ou seja, no Alentejo, não estamos a falar em Lisboa, não é? E depois também fez formação, havia uma pessoa que era enólogo na altura, que era o Batalha Reis, e ela também pediu ao Batalha Reis para instruir o filho mais velho enfim, na enologia, no tratamento dos vinhos, etc. Portanto, isto é uma coisa engraçada, porque na Europa, não sei se no Brasil também é assim, por exemplo, nós, na minha geração, as pessoas aprendiam no liceu português, francês e inglês, mas mais francês do que inglês. Eu tive uma formação. Depois, se por exemplo nós fôssemos para a economia, como é o caso do meu percurso, se fôssemos para a economia, em economia nós tínhamos inglês, mas normalmente havia muito francês.
Bom, o que aconteceu com a história da minha avó, por isso é que isto acho que vai ter influência depois na facilidade com que eu depois também falo as duas línguas e escrevo nas duas línguas, é porque, precisamente como havia a fábrica, a tradição das senhoras, digamos, de sociedade, eram ser educadas a tocar piano e falar francês, é um clássico. Na Europa era uma senhora da sociedade, tinha que saber tocar piano e falar francês. No caso da minha avó, além disso, também era o inglês. Porquê? Porque na fábrica era necessário fazer contactos com empresas e, portanto, o inglês é a língua comercial. O francês é a língua da cultura e o inglês é a língua comercial. Portanto, é muito engraçado porque depois, como eu faço o liceu, a história para chegar até à universidade, eu faço o liceu todo com 3 vezes por semana com lições com a avó, de português, francês e inglês. Portanto, íamos sempre... Isso vai-me dar uma facilidade depois nas minhas... enfim, na forma como eu me movo nas duas línguas. Com ela, não? Não, vivíamos, ela vivia numa casa e nós vivíamos noutra, com uma irmã solteira, que também era um clássico, não é? Havia sempre alguém que ficava, uma senhora, e a minha... Pronto, por acaso no mesmo prédio vivia um tio meu, que é uma pessoa da área da economia, depois também vai ter alguma influência na minha vida, mas porque também foi professora em económicas e, portanto, mas bom, digamos que esse percurso até à universidade é marcado por essa grande proximidade e influência dessa minha avó, que foi de facto uma pessoa que me marcou bastante. A minha avó foi também dirigente do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, coisa que eu curiosamente já... Que altura é isso? Isto foi quando na altura depois essa organização surgiu nos anos ainda no primeira metade do século, deve ter sido em 1916, que se criou o Conselho Nacional, ou talvez mais tarde, ou aí não vou jurar. O que eu sei é que foi proibido a certa altura, não é? E a minha avó foi vice-presidente desse conselho, portanto não sei bem em que ano. Mas eu sei isto de quê? Porque por exemplo, eu não soube isso nessa altura. Quer dizer, na altura já não havia Conselho Nacional. Quando eu tenho as aulas com a minha avó, estamos a falar princípio dos anos 60, não é? Eu nasci em 54, portanto, estamos a falar desses anos quer dizer, a minha avó morreu em 73, o que já não viu Abril, não é? E era uma anti-salazarista feroz, quer dizer, éramos todos, aquilo, a família era tudo laica, republicana e socialista. Portanto, aquilo é assim uma coisa muito, todas as pessoas. Uma das coisas que eu acho engraçada com a minha avó é que a minha avó viveu a República quando tinha à volta dos 20 anos. A primeira República em Portugal, em 1910, e portanto também foi, ela dizia, a República para ela, que acho que para nós representou o 25 de Abril, não é? Foi uma libertação. Foi a idade que você viveu o 25. Claro, exato. E essa similitude é engraçada, só faço mais tarde, na altura, quer dizer, na altura, ia às aulas à avó, pronto, não ia às lições, não é? Mas depois, mais tarde, é engraçado, por exemplo, eu não soube que ela tinha sido vice-presidente do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, quando eu tenho a volta de 16, 17 anos, quando ela morre, porque essas conversas não se tinham, quer dizer, havia certas coisas que não se dizia, porque não valia a pena, por causa das questões da repressão, e portanto não... Sei porquê, porque o João Esteves, que é um historiador português, não sei se você já... Sim. O João veio ter um dia comigo a dizer, porque ele fez o dicionário de história no feminino, as mulheres não ilustres, digamos assim, que não eram conhecidas, e o João veio ter comigo porque viu o nome da Anália Torres, não é? E disse-me, vem ter com a professora porque provavelmente é a família, ou não, pois, sou neta. E depois, isto é uma história engraçada porque eu disse-lhe, com certeza, quer que eu, tenho todo o gosto, disse, até há muitas pessoas que se interessam, que eu estou a fazer dicionário de história feminina, mas acham que as bens não têm, ou bens ou avós não têm assim muita importância. Isso, não, eu tenho todo o gosto em falar do que puder da minha avó e depois pedi a pessoas da família fizemos uma reunião em casa de uma tia minha, que as pessoas já quase todas morreram, isto não foi há muito tempo, mas enfim, estas pessoas eram longevas, e para falar um pouco da minha avó, para o dicionário, para fazer uma entrada no dicionário. Quando chegámos a essa reunião, o filho mais velho da minha avó, tinha 90 anos na altura, já tinha com um texto escrito sobre a mãe dele. E o texto escrito, ele leu o texto na reunião de família e eu disse, vou tio, isso é o que é preciso, só vou bater à máquina com 90 anos. E depois eu dei ao João Esteves o texto e disse, olha, isto foi feito pelo meu tio, que tem 90 anos e tal,
O João disse que tinha sido uma das melhores entradas que eu tinha tido, porque era rigorosa ao mesmo tempo que era afetiva e tal. Teve uma certa piada. Mas pronto, isto para dizer que também é engraçado ver quando as pessoas vivem as épocas históricas, não é? E lembro-me desta questão, a nossa família era muito laica, republicana e socialista, portanto isto tem de estar marcado por estes momentos de viragem que nós vivemos, não é? Mas o tio prevaleceu na escolha do curso, inicialmente. Há uma influência. Se bem que começou com economia, não foi? Foi. Porque tinha uma prima que também estava em economia, o meu irmão também tinha ido para a economia, embora depois não tenha seguido. Sim, havia um outro meu primo, portanto, havia uma certa tradição da economia na família. Sim, e o que evocava? Por que economia? Não, falava-se de que era um curso interessante e que tinha muitas saídas. Na altura nós também não nos preocupávamos muito. A bem dizer, a minha pessoal escolha teve a ver que era a faculdade de esquerda do país. Ponto final, quer dizer, era mais contestatária. Não havia ciências sociais, sociologia, nada. Nada, não havia sociologia. 72, não? É, 72, 73, não? Pois sim, mas na altura, quer dizer, nós estamos perfeitamente, eu queria era, quanto mais à esquerda melhor, não é? Tinha que ser para acabar com a guerra rapidamente. Não, mas não, é verdade, isso é muito... Na faculdade de economia não havia um controle, alguma coerção ideológica, política? Mas havia era uma contestação brutal. Eu, por exemplo, comecei as aulas nesse ano para ir em janeiro, porque era sempre ou greves, ou isto, ou aquilo, ou movimentações, ou a polícia a entrar dentro da faculdade, a polícia entrou dentro da faculdade, várias vezes, depois organizavam-se cada data que se evocava, no 1º de maio, ou isto ou aquilo, arranjaram sempre maneira de... Nós estávamos, 72, 73, o António, se vocês falam com o António, com certeza, é uma época, eu conheci o António nessa altura. Porquê? Ele era trotskista, não é? Não, era mais próximo de um movimento que era mais maoísta do que trotskista. Maoísta, verdade. Sim, éramos todos aí. O que é que acontece? Porquê que eu conheço o António? Porque eu sou um bocadinho mais nova, mas são poucos anos, não é? Mas na altura fazia um bocadinho de diferença. Eu fui do movimento associativo dos estudantes do ensino secundário de Lisboa, portanto já comecei aí com os radicalismos do liceu mesmo. Aí com 15... Havia uma coisa que se chamava movimento... ainda não desapareceu. Isto não desapareceu ainda ninguém a falar disto? Não, do Maeslo deve ter aparecido. Do? Maeslo, Movimento Associativo dos Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa. Não era alegal, porque não era, enquanto as universidades tinham associações legais, não é? Portanto, embora perseguidas e com limitações à atividade, no caso do ensino secundário não havia... Era alegal, como o estatuto era alegal. De forma que nós reuníamos nas associações dos estudantes universitários. Tinha uma certa proteção sobre nós. Entrevistas aqui no escritório. Isso é mesmo complicado. Sempre. Nas aulas também deve ser assim. É claro. Depende dos júris de defesa. Exatamente. Bom, mas aí portanto nós reuníamos nas diferentes universidades, na Faculdade de Ciências, em Economia, porque não tínhamos uma sede, não podíamos ter uma sede. Eu conheci no técnico, por isso é que eu conheci o António, já conhecia dessa altura. E ele via, por exemplo, no técnico e como noutras, a atividade política estava muito radicalizada e os estudantes já estavam divididos de facto em grupos. Por exemplo, havia cerca de 3 ou 4 listas à Associação dos Estudantes, todas com orientação diferente, ou mais trotskista, ou mais maoísta, ou mais do PC, do Partido Comunista. E, portanto, havia ali já muita havia uma radicalização, não é? Mas havia uma sensação de que o regime ia acabar. O 25 de abril, como foi? Uma coisa previsível ou uma surpresa? Acabou por ser uma surpresa, porque há aqui 2 momentos. Há o momento da queda do Salazar e da passagem para o Caetano, em que há uma certa ilusão de que algumas coisas vão mudar, mas isto é de 69, não é? 68, 69. Portanto, rapidamente já estamos em 72, quer dizer, já se tinha percebido que aquilo era o mesmo com outras cores, não é? Com aquela intervenção política do Caetano todos os dias, não é? Que era uma coisa completamente diferente do Salazar, mas em termos práticos, quer dizer, a repressão era a mesma,
O que eu acho que aconteceu nesses anos foi uma espécie de... Nós não tínhamos previsto o 25 de Abril, portanto não havia essa percepção, mas havia um radicalismo por causa do problema do fim da guerra colonial, quer dizer, de acabar com a guerra. Portanto, nós estávamos pelos cabelos, quer dizer, no sentido de... e para mim era uma questão pessoal, acabar com a guerra, porque eu tinha o irmão na guerra e tinha o namorado que ia para a guerra. Portanto, para a minha geração, homem ou mulher, quer dizer, o homem era pior, obviamente ia para a guerra. Mas esta questão é fundamental para nós, porque a guerra começou em 61 e terminou 13 anos depois. São 13 anos em que os jovens, por exemplo, a minoria escolarizada, quer dizer, que ia para a universidade, o que tinha que fazer era fazer os 4 anos, ou fazer a licenciatura, ou para medicina, engenharia, não sei o quê, tudo o que fosse na altura. O meu namorado na altura estava em engenharia, portanto a coisa era, imagina, em 70 ou 71, em engenharia, não é? Portanto, ele tinha que fazer o curso de engenharia, acabado o curso, formação militar em Portugal durante 2 anos, mais 2 anos a combater em África. Isto era o destino. E não podia ser de outra maneira. A alternativa, desertar, que implicava cortar com os laços familiares, porque não sabia quando é que se podia voltar. Portanto, eu com 15, 16 anos estávamos a discutir os problemas da vida ou da morte. Quer dizer, o que é que eu faço? E mais outra, casa-se ou não se casa? Casa-se com ele antes de ir para a guerra ou não? Não é? Porque depois se casava, como também não havia divórcio. Já morreu, voltar. Claro. Normalmente casava-se. Porque também havia muita repressão sexual e, portanto, a vontade de estar com o outro, e muitas vezes até se podia às vezes até ir. A Anália casou-se nessa altura? Eu casei-me em 74, mas em fevereiro de 74, antes de 25 de abril. E quantos mas nessa irmãos, altura, Anália? depois aí, a perspectiva podia ser justamente quando casámos, de que ele poderia ter, mas nessa altura não era o mesmo primeiro namorado, era o outro de economia, e a altura era o que é que íamos fazer, não é? O que é que íamos fazer a respeito de continuar. Felizmente não tivemos pensar muito para ver 25 de Abril, não foi só uns meses. Mas foi uma surpresa em que sentido? Não se imaginava que nós não estávamos nada a par das coisas que se passavam nos militares, não é? Quer dizer, certamente que havia pessoas para quem não foi surpresa, mas quer dizer, eram mundos à parte, não é? Enquanto estudante, com aquela idade, não é? Portanto, não eram mundos que não se comunicavam, eu não tinha qualquer... Quer dizer, se calhar nos movimentos políticos havia quem tivesse, não é? Eu lembro-me que havia pessoas que até depois vinham mais tarde encontrar no ISCTE, ligadas ao movimento anticolonial, que havia uma coisa que se chamava mesmo boletins anticoloniais, não é? E era uma coisa assim, tipo, com várias organizações de esquerda, de extrema esquerda, às vezes encontravam-se naquela questão da luta contra a guerra colonial, mas havia uma certa unidade em alguns casos. E essas pessoas eram capazes de ter ligações com os militares, não é? Mas eu não me lembro quer dizer, que até me ocorresse que isso pudesse acontecer, não é? Acho que as pessoas do PC, algumas diziam que faziam um trabalho, até o PC é uma organização maior, não é? Nós éramos uns grupitos, não é? E o PC devia ter intervenção sistemática junto dos militares e, portanto, a coisa aí era diferente. Para eles era provável essa previsão. Para nós, não era. Não tinha essa noção. E que lembrança você tem desse impacto? Do 25 de Abril? 25. Foi a coisa mais feliz da minha vida. Foi o episódio mais transcendente, porque não é só, quer dizer, a guerra acabou, já não vamos aturar isto. Mas é de facto uma sensação de liberdade fantástica, porque o país, quer dizer, é uma revolução, mas uma revolução pacífica, que não teve muitos nem sangues, nem quer dizer, foi uma coisa de uma explosão total de alegria, de participação nas ruas, de discussão, o tempo todo a discutir no Rossio, e eram os grupos mais incríveis, as pessoas mais incríveis, quer dizer, parecia que se tinha de facto levantado uma panela, não é? Mas de bem-estar, de alegria, quer dizer, e de esperança, de transformação, de tudo, porque depois o pacote era total, não é? A gente queria tudo, queria mudar a situação económica, política, toda, não é? E portanto isso foi uma grande mudança. O dia em si, do 25 de Abril, curiosidade, você se recorda do dia? Todo, do Didase. Acordou e... Não, acordei, mas o que é que eu estava a fazer na véspera? Eu pertencia a um movimento político já na altura e, portanto, nós estávamos, era uma URMDA, uma coisa que se chamava Unidade Revolucionária Marxista-Leninista. Era ligada à universidade? Nada. Isso eram tudo coisas laterais, não é? Éramos nós que nos encontrávamos em grupos, muitas vezes que nos conhecíamos enquanto estudantes, mas depois que os grupos eram à parte. E nessa altura eu já tinha feito, não sei se sabem, devem saber, porque acho que isso também se passava no Brasil, havia os copiógrafos manuais.
não é? Os copiógrafos, a gente tinha aquela coisa com não. E nós tínhamos um manual em casa, e uma das coisas que eu estava a fazer nas vésperas era, quer dizer, o 25 de Abril foi em Abril e depois ao 1º de Maio, e eu estava a fazer, tinha estado na véspera a fazer panfletos próprios para convocar o 1º de Maio. Pois, 1º de Maio, dos trabalhadores e tal. Portanto, quando viemos para Lisboa, nós vivíamos numa casa na margem sul. Quando viemos para Lisboa, nós tínhamos um carro pequenino e eu estava a trabalhar já na altura, quando já estava em Económicas, mas também estava a trabalhar no Serviço de Estatística do Ministério do Trabalho, porque havia umas... Isto é engraçado só para perceber as coisas do regime, não é? O que é que estava a acontecer também, até por causa da participação dos homens na guerra, havia e até por causa da chamada economia de guerra, houve um desenvolvimento também, um necessário desenvolvimento, aliás o PIB cresceu na altura, na economia de guerra. Havia necessidade de serviços e de estatísticas e portanto, o Departamento uma coisa que se chamava na altura Serviço de Estatística do Ministério do Trabalho, julgo que não se chamava ainda Ministério do Trabalho, chamava-se Ministério de qualquer coisa, já de corporações, já não era das corporações também. Mas enfim, o Ministério, colegas meus de Económicas perguntaram-me se eu não queria fazer um part-time nesse serviço, porque eles precisavam de pessoas com o mínimo de qualificação para fazer estatísticas e eram estatísticas relativas ao trabalho. E eu estava já nesse serviço a trabalhar. Portanto, quando viemos para Lisboa e eu vim trabalhar, notámos na ponte que nós, assim, um movimento um bocadinho esquisito, mas também havia pouco movimento. E depois chegámos e eu fui trabalhar. Depois também foi as notícias todas, de que houve o golpe, enfim, soubemos de tudo. E depois decidi ir acordar o meu irmão, que tinha vindo há pouco tempo da Guerra Colonial da Guiné. Infelizmente teve este azar de ficar mesmo até 74 na guerra. Fui acordá-lo e dizer que íamos ver a Revolução. Portanto, e passámos os três, o meu marido, eu e o meu irmão, fomos logo a seguir, fomos à Praça de Londres, andámos pela cidade toda até que desembocámos no Carmo, claro. E no Carmo estava o processo todo a dar-se naquela altura e estivemos no Carmo, os três. Portanto, assistimos à saída do Marcelo, àquela história. Lembro-me muito bem, por exemplo, de ver a República, a subir a Rua do Carmo, não sei se foi a Rua do Carmo, numa daquelas que dava para o Largo do Carmo. Lembro-me bem de ver a imagem do primeiro jornal República em liberdade. Portanto, não me lembro já do título, mas era República, estamos livres, qualquer coisa assim. Era assim uma coisa que me marcou ver o jornal a ser subido nessa altura. Portanto, esse dia eu lembro muito de tudo. Amália, você tem um intervalo de quase 10 anos entre o curso de Economia e o de Ciências Sociais. Você pode nos dizer como é que foi essa... Não concluiu o de Economia no ano seguinte? Praticamente o que se passa é que eu já era organizada politicamente, não é? Antes do 25 de Abril. E, portanto, quando se dá Abril, e eu estou aí, mas já estava a ter aulas em Económicas e tal, a certa altura, quer dizer, fui fazer política, não é? Não era o que eu achava que se tinha que fazer na altura, não é? Não fazia muito sentido estar não é há 10 anos, porque eu entro em 80, não é? Eu entro aqui no sistema em 1985, certo? Sim, claro. Portanto, eu entro em 80, ou seja, o interregno é menos, não é? De 74 até 6 anos, sim. Nesse período você... Sim, nem chega assim. E nesse período... Fiz política ativamente, portanto tive cargos dirigentes naqueles pequenos grupos, depois naquilo que vem dar origem mais tarde à UDP. Eu estive na reunião de fundação da UDP, porque aquilo era assim, era uma organização política que era, digamos, as negociações. Eu pertencia a esse pequeno grupinho, o RML, não é? Depois esse grupinho juntou-se, havia negociações, pessoas que tinham cindido com o PC, com o Partido Comunista Português, nomeadamente Francisco Martins Rodrigues e outros, e então, esses pequenos grupinhos, o processo foi de fusão desses grupos depois do 25 de Abril. Já havia um processo antes, mas depois o 25 de Abril acelerou esse processo de fusão. Portanto, grupos que estavam separados, vêm-se todos a começar a juntar nessa altura e depois constituiu-se aquilo que nós dizíamos que era a Frente Popular
do partido, daquilo que depois mais tarde vai ser o Partido Comunista Português reconstruído. Portanto, eu aí ocupei alguns cargos, fui da direção do secretariado da direção regional dessa organização, fiz várias coisas por aí. E fiz também depois parte de um jornal que se chamava Em Marcha, depois que foi uma coisa que se chamava Voz do Povo, que acabou e depois surgiu esse. Pronto, e depois a certa altura ainda estou com ligações a esses movimentos, decidi vir então para aqui em 1980. Mas nesse meio tempo também a Revolução já havia acalmado, vamos dizer, sim, rotinizado, sim. assumido outra forma, né? É porque o que se passa entre... Você viveu essa mudança, né, de um momento absolutamente sim. libertador, revolucionário, sim. momento onde as coisas assumem... Há vários momentos, mas há um momento-chave que é quando, quer dizer, há 76, pronto, que é aquele enfrentamento com a questão há 25 de novembro, pronto, que é o primeiro sinal de uma outra, mas como está o PC em jogo, como portanto aquilo não foi, não é? A gente estava, o 25 de novembro para nós foi assustador no sentido que podia descambar numa coisa ainda mais à direita, não é? Mas não foi o caso, felizmente. Digamos, a primeira pancada, para mim, para além da participação política e, portanto, a descida da participação, etc., é quando a AD ganha as eleições em 79, é quando a direita se coliga e, portanto, para nós isso foi, quer dizer, horrível, não é? Porque o PREC já tinha acabado, claro, isso já tinha ido, mas depois, pronto, havia discussão política, isto e aquilo, e, portanto, o PS, nós achávamos que estava sempre comprometido com a direita na altura, que não penso isto agora, claro, mas enfim, na altura nós pensávamos que havia ali um compromisso, mas quer dizer, entre um PS, que não é propriamente o que as pessoas que estão mais à esquerda acham que é o ideal, e ganhar a AD, não é? Ganhar a direita, 3 anos ou 4 na 79, quer dizer, para nós isso foi assim... Isso num processo democrático. Exatamente. No Brasil, 89, com a eleição do Collor, no Lula viveu-se também, para quem era, né? Mais à esquerda, uma grande frustração. Pois foi. Não, e o Collor eu lembro-me muito bem, mas lembro-me de... Nós fizemos aqui, o Boaventura fez uma coisa, lançou aquilo do Congresso Lusófonos e de Ciências Sociais, sabem? Eu acho que foi em 88, não sei. Quando é que o Collor ganha? Foi no final de 89, eleições. Então terá sido já 90, em que se foi feito em Coimbra uma coisa em que vieram colegas brasileiros, veio Fernando Henrique, Florestan Fernandes. Exatamente, veio Florestan, veio o Otávio Velho, veio o outro que agora era o Otaviano, e por acaso tenho uma fotografia com eles, com o Otaviano. Estava a dizer só que fiz um parênteses para dizer que nessa altura desse primeiro congresso que foi interessante porque o Collor tinha acabado de ganhar e portanto os grupos nós ainda não, hoje as ligações que nós temos são muito mais próximas e muito mais, e acho que o Gilberto teve um papel muito importante nisso, mas também outros colegas, não é? Na altura ainda havia assim quer dizer, os brasileiros e portugueses estavam assim, o grupo estava todo junto, e havia uma coisa que eu sentia um bocado, era quase como se sentissem vergonha do Collor ter ganho, quer dizer, qual é a culpa, mas eu senti isso. Que explicar. Né? Exatamente, e como na altura era um bocado esta questão de 79 também, não é? Quer dizer, como é que isto foi possível? Quer dizer, chegar a estes tipos, terem-se coligado, terem dado e terem ganho as eleições, e como é que isto, para nós isto foi muito complicado e, portanto, é preciso perceber o que se passa, é preciso, estas coisas não são necessariamente como a gente pensa, já tinha feito muitas rupturas políticas em termos de pensamento. E foi um momento importante, então, de reflexão do movimento? Isso foi gradual, digamos, não é? Foi gradual, quer dizer, digamos, a demarcação, mas basicamente o que eu acho que nós tínhamos uma visão muito simplificada das coisas, da realidade, da complexidade da realidade e do que é que, das escolhas que as pessoas faziam, da capacidade que tinham e da grau de informação que tinham acerca das escolhas que podiam fazer e, portanto, a sociedade portuguesa era muito atrasada, de facto, quer dizer, nós tínhamos desigualdades fortíssimas, nós tínhamos imensas fragilidades no tecido económico, no tecido social, não tínhamos sociedade de previdência, não tínhamos Estado, não tínhamos proteção, portanto, era uma... Quer dizer, e nós tínhamos uma certa ilusão acerca do que é que... ilusão acerca da realidade e do que é que se pode fazer e do que é que se podia esperar, não é? E logo depois disso, a senhora
sai da política e entra na... Sim, eu saí, Sim, eu ainda houve na altura... Da economia para a sociologia. Sim, exatamente, e aí é um bocado aquela questão, é um curso interessante para perceber também a realidade que se passa, portanto atraiu-me por essa, digamos, quase como tentativa de resposta das coisas que a política e a ideologia não chega para explicar, não é? Portanto, uma procura também de que fosse um curso que me desse que me ajudasse a pensar nesses problemas. E eu até continuei com uma militância política ao princípio, quer dizer, esqueci de contar. Não houve nenhuma ruptura no sentido que houve uma ruptura ideológica, mas não houve zanga, peço desculpa, mas esqueci. E como foi o curso? Que lembrança tem do curso de Ciências Sociais? Correspondeu ao que foi ótimo. Esperava? Foi ótimo, eu acabei de entregar ao António, mandei por mail um texto que me pediram para fazer para o Jornal de Letras, Artes e Ideias, ainda agora, portanto, foi o último Jornal de Letras que saiu, que me pediram para fazer um texto sobre a minha experiência como professora. E eu, quer dizer, a minha experiência como professora, quer dizer, o que eu digo é que não sou sujeito àquela história, porque nós não, para ensinar no ensino superior não temos nenhum curso, não é? Portanto, como é que eu sei que ser professora no ensino superior? É relativamente às imagens positivas que recebi, não é? E uma delas foi a do António, que eu escrevi isso no texto, mas portanto, e foi um momento fantástico. Porquê? Porque nós estamos em 1980, precisamente, são 6 anos depois da Revolução. Os nossos professores têm um pouco mais idade do que nós, portanto, vá lá que tenham 5, 6, 7 anos. Nós estamos a viver um período em que, mesmo na grande batalha ideológica de ideias que podiam ser diferentes, claro que o Isquetério e a sociologia estão conotadas à esquerda, isso aí está conotado à esquerda, não há uma direita, digamos, da sociologia, provavelmente está. Até percebi que, por exemplo, em Itália, depois com as minhas idas e vindas com a Itália, na Itália isso se passava, que havia uma sociologia de direita, por exemplo, em Itália, coisa que eu nunca não tinha percebido que pudesse existir, mas existe. Mas normalmente está colocada à esquerda sempre, não é? E portanto estamos a falar de pessoas que vêm para o curso com motivações parecidas com as minhas, e os professores também eram professores, porque os professores tinham formações outras que não se podia ter, ou tinham formações no estrangeiro, porque nós não tínhamos curso de sociologia. A sociologia, bom, todos falaram do Arésio Cedas Nunes, né, como um grande personagem. Que foi meu professor em economia. Pois é, isso que eu queria perguntar. Qual era a lembrança que você tinha dele? Como é que foi? Depois, nesse texto eu explico, quer dizer, aí era a referência de um grande professor, mas não era, pedagogicamente não foi um exemplo para mim, mas era uma figura muito importante. A questão, o que tive de introdução às ciências sociais também foi importante, mas, quer dizer, é quando venho para aqui que as coisas para mim se tornam mais claras. E, portanto, e o que é que acontecia aqui? Quer dizer, isto aqui era excelente, porque nós, por um lado, era o ter o conhecimento de realidades que eu não tinha, era ter também a humildade de olhar para os textos dos clássicos e ver o que eles tinham dito sobre coisas, enfim, que algumas das quais se podem aplicar aos tempos que nós estávamos a viver. Portanto, é tomar, no fundo, é abrir a porta de um conjunto de informação, não é? Que nos abre a cabeça, num contexto de grande informalidade, porque nós não tínhamos a sociologia aqui, não tinha, digamos, grandes professores que fossem obrigar os alunos, não é, a seguir por um determinado caminho. O que tínhamos era pessoas com um pouco mais anos do que nós, motivadas como nós para a sociologia, quase como vocação, não é? Aquela vocação no sentido de ser uma disciplina para além de científica, com capacidade de intervir sobre a realidade, embora essa intervenção não fosse, obviamente, de ativismo, nem se distinguisse da intervenção política. Mas eu acho que havia em todos nós uma grande vontade, em muitos de nós, pelo menos, de contribuir para a mudança da sociedade portuguesa através da sociologia. E aqui, quer dizer, de facto, era uma abrir de portas fantástica. Depois nós tínhamos estes professores todos jovens também, que tinham uma cultura muito, tal como o que tinha acontecido comigo. Nós líamos inglês, líamos francês, líamos muito coisas de alemão através do espanhol, porque os espanhóis traduziam muito rapidamente. Portanto, nós tínhamos o acesso ao que estava a ser no momento, e por pessoas muito empenhadas e muito novas e que tinham um pouco mais de idade do que nós, com discussões interessantíssimas nas aulas. Portanto, isto era excelente. Foi uma formação absolutamente fantástica
Quer dizer, eu rompia tudo, não tinha nada a ver com as outras faculdades, sei lá, por exemplo, Direito, lá tinha lá os cargos do Direito, quer dizer, primeiro que eles fizessem os doutoramentos levaram para aí 20 ou 30 anos, quer dizer, uma coisa. E portanto, nós temos aqui um momento fantástico, não é? Enquanto estudante, não é? Depois, enquanto professor, por outras razões, mas enquanto estudante foi de facto um momento muito positivo. E muito Algum bom. curso em especial, alguma disciplina mais. Não, foram quer dizer, foi o curso global, já falei do António, claro, o António dava-nos de maneira muito viva às aulas e, portanto, foi muito importante, mas outras pessoas, mas quer dizer, acho que a aprendizagem é mais a questão, depois é também as questões dos métodos pedagógicos, que eram completamente diferentes, e era a questão da participação dos alunos nas aulas, era a questão dos trabalhos de grupo, trabalhos individuais, era de facto, foi excelente, foi uma formação muito boa, muito atualizada. Por exemplo, eu farto-me de rir, porque ainda há pouco tempo teve aí ainda estava no ISCTE quando veio cá o John Scott. E o John Scott é um fulano da OK, que é famoso e que é importante, e embora não seja, enfim, não tem um pouco mais de idade do que nós, mas também é mais ou menos dos nossos grupos geracionais, ou da idade do António talvez, e o John fala sobre sociologia das classes, e às tantas fez uma conferência e tal, e acaba, um dos últimos autores que ele referiu foi o Pierre Bourdieu. Quer dizer, eu tive o Pierre Bourdieu no segundo ano, não é? Mas como eles só traduzem agora, e como eles não leem em francês, e como não sei o quê, não é? Tem uma certa piada, há muita coisa que nós, quer dizer, nós temos que nós temos de informação mais diversificada. Mais diversificada. Eu acho que isso também se passa no Brasil, não é? E vocês têm também as duas linhas, não é? Quando você termina a licenciatura, fica como assistente estagiária? Como que era assistente estagiária? Isso é uma coisa grande, mas era assim, chamava-se assistente estagiária, portanto a gente fazia mas era investigação público. Só dava Não, era mesmo aulas, era a carreira académica. É o princípio da carreira académica, não tinha a ver com a investigação. Portanto, aquilo foi concurso público, entrámos vários, por acaso nessa altura, mas houve um concurso público. Depois eu entrei e fiquei a dar uma cadeira de introdução às ciências sociais, julgo eu, e sim, não tenho a certeza, coordenada até pelo Juan Mozica Freire, e aí portanto, nós entrávamos como assistentes estagiários, estávamos 4 anos como assistentes estagiários, no mínimo, depois tínhamos que fazer o equivalente ao mestrado, que nem sequer havia ainda. Era essa prova de aptidão pedagógica e acadêmica, né? Capacidade eram científica. 2 manhãs ou 2 tardes, e ainda era quase tão complicado como é agora a agregação, assim um bocado estranha. Mas pronto. E depois então é que passávamos a assistentes, e depois daí é que fazíamos o doutoramento. Portanto, era tudo ainda etapas muito longas aí. E sempre no ISCTE, né? Quer dizer, sempre, que foi a trajetória. Sim. Isso aí não tem alterações. Só agora recente, né? 2011, sim. Você... Fui para o ISCTE. Universidade Técnica de Lisboa, né? Exato. Superior de Ciências Sociais e Políticas. Mas só em 2011. Só em 2011, porque de resto foi só sempre ISCTE. Mas você não continuou no ISCTE? Não continuo. Quer dizer, passei mesmo para lá. Sim. Não, sim, fiz concurso e sou catedrática lá. Amália, você começou falando da influência da sua avó das mulheres. E a sua produção é muito significativa no campo da família, de gênero. Você conseguiu fazer essa ponte, faz com essa produção? Você podia talvez nos dizer como chegou a esse campo de pesquisa? Há muita coisa produzida nessa área, e alguns em parceria com a das Dores, com o Firmino, mesmo um grupo, né, de pesquisa que se... Nós formámos um grupo de família mesmo, arrancou com a Dores, a Karin Wall, e a Ana Nunes de Almeida, que são as duas do ICS, e eu. Portanto, somos as 4 pessoas que nós arrancámos com o grupo de família. Mas nós fizemos. Depois há aqui outro aspecto que eu acho que é interessante na história da sociologia em Portugal, que é que, ao mesmo tempo que nós começámos a fazer a chamada investigação fundamental, ou seja, por exemplo, nós concorremos, eu lembro-me que concorremos, eu digo nós porque foi este grupo que eu falei, concorremos a um projeto da GNICTA, então, que ainda era os primórdios em 1987,
que ganhámos esse projeto, e cada uma de nós fez na altura ainda era o equivalente ao mestrado, fez uma coisa sobre o divórcio, um bocado, cada uma de nós fez fizemos um projeto que se chamava Família e Meios Sociais. Estamos a falar de projetos não pagos, quer dizer, só tínhamos dinheiro para ter bolseiros de investigação, mas não tínhamos nenhuma remuneração própria. Os projetos FCT cá são todos assim, não é? Mas começámos muito cedo e, portanto, fizemos o 87, depois eu também... Fomos tendo, ao longo do tempo, sempre projetos, não é? Projetos de investigação. Mas, em paralelo também, fomos tendo encomendas de trabalho, de trabalho. Eu tive várias das coisas, por exemplo, e também, no meu caso também, e também aconteceu com a DOS, mas mais tarde, integrei rapidamente redes de pesquisa a nível europeu. E então isto dava, portanto, há uma espécie de percursos paralelos, não é? Portanto, de por um lado, o chamado investigação fundamental, que tem a ver com as coisas do doutoramento, do mestrado, doutoramento, etc. E por outro também a resposta a pedidos, chamados pedidos. Por exemplo, lembro-me de termos colaborado no Inquérito à Juventude, que vem ter connosco, não é? No Inquérito à Juventude no Conselho de Loures. Porque é que foi? Foi uma encomenda direta da Câmara de Loures para uma equipa, o João Machado Pais, o João Ferreira de Almeida coordenou, eu, o Fernando Luís Machado, não sei se ia abaixo, que ainda havia mais outras pessoas. Pronto, ou seja, e isto vai-nos. O projeto de luta contra a pobreza, eu integrei um projeto de luta contra a pobreza em 91, 92, também vieram ter comigo aqui. Depois, mais tarde, projetos ligados às questões drogas e prisões. Depois, quer dizer, portanto, ou seja, há uma espécie de percurso paralelo entre, por um lado, vem-se pedir à universidade um conjunto de trabalhos e nós dizemos que sim, quer dizer, nós podíamos ter ficado numa lógica mais académica e reservada, não foi o caso, não é isso? Isso que eu ia perguntar, porque, bom, na Fundação Getúlio Vargas, né, estamos vinculados, no CPDOC em particular, na história, em determinado momento isso passou a ser uma coisa muito normal, comum também aceitar esses projetos de encomenda, né? Mas em outro ambiente acadêmico isso era visto como algo poluidor, né? No sentido simbólico do termo. Você vai ser levado pela lógica de quem está te contratando e não sei. Como é que se vivenciava aqui, ou no seu caso particular, isso entre a investigação e encomenda, o projeto contratado? Eu vou dar a minha explicação, não quer dizer que seja a de outros, não é? Eu acho que houve um sinal importante que foi alguns dos mais académicos, que tinham imagem, digamos. Por exemplo, João Ferreira de Almeida tem uma imagem muito ligada há um livro do João e do Jaime de Oliveira Pinto que se chama Investigação nas Ciências Sociais. Sim. Quer dizer, que não há investigador nas ciências sociais em Portugal que não tenha que ter passado por ele. Não havia nada, não quer dizer que não seja bom, mas não é isso. Mas quer dizer, é quase um must das pessoas. E aquilo é epistemologia pura e dura, não é? Portanto, pura e dura não, mas enfim, é epistemologia. Ou seja, a imagem é do académico total, não é? E o que é que acontece? Acontece que essas pessoas, quer o João, quer o Zé, que tinham influência na altura, não é? Foram fazer por exemplo, no caso do João, há um livro que se chama Exclusão Social, que sai em 1990, qualquer coisa assim, que é um pedido de encomenda do Ministério do Trabalho, porque era um projeto da Comissão Europeia e, portanto, há uma imagem de que logo é dizer que sim, dizer que sim a esses projetos, a essas encomendas. Isso marca um bocadinho a direção, quer dizer, se ele diz que sim, nós também podemos dizer que sim, não é? Portanto, é um pouco por aí. E isso teve influência. E, por exemplo, relativamente que era um projeto, por exemplo, Loures, também foi ele que teve à frente da encomenda. Portanto, isto dá uma imagem, dá um sinal, não é? Se quiserem, e o sinal pode ser um grande académico, mas ir fazer um inquérito para a Câmara de Loures, ou dirigir uma equipa que faz um inquérito para a Câmara de Loures. Portanto, o sinal é um sinal positivo, não é? Vindo da academia ou de quem tem mais prestígio na área. Portanto, eu explico assim. É uma das explicações. Por outro lado, há outra coisa que há a Europa. E a Europa implica dados que não existem em Portugal. Portanto, nós entramos em 85 e começa, evidentemente, quer dizer, a gente tem que se comparar com eles, até mesmo para fundamentar pedidos de fundos, não é? Quer dizer, aos fundos que vêm, tem que se justificar em que é que se aplicam, tem que se fazer projetos, sim. Ninguém sabe fazer projetos,
Quer dizer, bate-se à porta da economia, da academia, e quem é que está no campo? Somos nós. Mesmo até a inserção dos sociólogos, nós temos, por exemplo, uma inserção de sociólogos nas câmaras elevadíssima, sobretudo nas câmaras a sul do país, mais do que a norte. Na Câmara de Lisboa está cheia de sociólogos, as câmaras do Alentejo estão cheias, temos sociólogos No Porto entrevistamos Deputado, dois políticos. Não foi? Por acaso a Câmara do Porto não tem essa. É muito interessante porque é uma noção de ciências sociais como fundamentadas empiricamente e orientadas para resolver ou responder a desafios e problemas Mas contemporâneos. isso seria mais uma marca do escrité no cenário acadêmico português do que a média, vamos dizer? Não diria. Não. Claro que o ISCTE é o melhor, mas nesse sentido, não. O ISCTE marcou porquê? Porque foi daqui que nasceram, quer dizer, está o João Teixeira Lopes, está o Elísio Estanque em Coimbra, está, quer dizer, são todos colegas da altura, não é? Ou o João Teixeira Lopes é mais novo, mas pronto, quer dizer, depois a gente espalha-se pelo país porque era a única escola de formação de sociologia. E nesse sentido o ISCTE marca porque é uma escola logo com essa abertura. Mas eu diria que, quer dizer, que isso atingiu mais gente. Ainda há muito pouco tempo, no ISCTE que eu estava a dar, os alunos organizaram uma coisa que se chamava Sociologia e Crime. E eu estava com um colega meu do ISCTE que se chama Fausto Amaro, e eu estava a dizer, falámos nessa altura das encomendas também, por propósito, porque eu estava a falar do trabalho sobre drogas e prisões e como é que tinha surgido o trabalho, porque é que me tinham pedido o trabalho, o que é que eu tinha dito. E o Fausto falou de um trabalho que lhe tinha sido pedido em 83 ou 86 sobre crianças, foi o primeiro trabalho sobre crianças maltratadas feito em Portugal. E depois o Fausto faz isto, portanto, ele nunca foi do ISCTE, portanto lá está ele a responder ao pedido também, não é? Portanto, ele do ISCTE, e é uma pessoa também ligada às coisas da família, o Fausto. Depois vamos encontrar mais tarde, mesmo noutras coisas que não ainda antes de eu estar no ISCTE. Mas o Fausto tinha feito esse trabalho. Ana Nunes de Almeida faz um trabalho mais tarde sobre crianças maltratadas, também encomendado pela Assembleia da República, atualiza um pouco o trabalho do Fausto. Eu, em 2008, fiz uma avaliação. Entretanto, criaram-se comissões de proteção, que são muito importantes em Portugal, que acabam por sinalizar muitas crianças maltratadas. Hoje estou convencida que não há uma criança maltratada que não seja sinalizada. Depois, se o caso é bem resolvido ou não, é outra questão. Mas lá que não passa ao crivo, não passa. Ou porque é o centro de saúde, ou porque é na escola, o infantário, alguém há de detectar aquilo. E tem a obrigação depois, porque é um crime semipúblico, portanto tem a obrigação de denunciar. Vocês também têm isso, não é? Bom, depois eu faço a avaliação das comissões de proteção em 2008. Portanto, é uma espécie de, não é? Quer dizer, temos aqui uma pessoa que faz um trabalho. E isto, quer dizer, eu estava a dizer ao António, quer dizer, esta dimensão, há uma dimensão de mudança, quer dizer, que de facto nós introduzimos no país e é lamentável que não seja noutras áreas, mas pelo menos nesta há muitas políticas públicas que se fundamentam em pesquisa. Quer dizer, as ciências sociais em Portugal incorporaram um sentido de responsabilidade, talvez, sem dúvida, social, sem dúvida, mais forte que em outros países. Sem dúvida. Eu também acho que lá está, que a questão da Europa foi fundamental, porque quer dizer, se não há procura também não é? Nós respondemos bem, mas a procura existiu. Porque não sabia nada sobre Portugal, não havia nada. Vocês ainda tinham, antes da fim da ditadura, não tiveram a descontinuidade que nós não tivemos. Para nós era um deserto absoluto, não havia dados para nada. Eu quando fiz o trabalho sobre o divórcio em Portugal, que fiz um trabalho basicamente qualitativo, etc., que a gente teve que fazer todas as estatísticas, porque aquilo, quer dizer, não, havia lá umas coisas, mas a gente, quer dizer, havia as estatísticas dos PIS, mas havia o INE, quer dizer, era uma trabalheira para conseguir o básico. E, portanto, é evidente que depois, ainda por cima, organismos internacionais, então diga lá quando é que não sei o quê. E agora, porquê é que eu fiz o das prisões? Um dado horrível. O Portugal tinha o HIV mais elevado das prisões europeias. Como é que é? Então tem que se fazer, quer dizer, pronto, e é estas questões da comparação com a Europa que acabam por ter uma influência muito grande, que nós temos que fazer. Ainda me lembro, o Buravoy veio cá, eu ainda estava aqui quando veio cá o Buravoy. O Buravoy é o presidente da Associação Internacional de Sociologia, que nós conhecemos muito bem, eu convidei-o para vir cá, eu tive uma coisa nos Estados Unidos e ele depois conhecemos, e eu depois, na sequência disso, era presidente da Associação, já não, sim, era presidente da Associação Portuguesa de Sociologia. E ele veio cá, e por acaso na altura estava em cima da mesa o drogas e prisões. E ele muito admirado, porque para um americano isto é muito estranho. Ele dizia-me assim: então, como é que fizeste isto, das drogas e prisões?
Então, eram cá a pedir para fazer um inquérito. É um inquérito a nível nacional, representativo de todas as prisões, em que os reclusos dizem que consomem drogas dentro das prisões. Que é uma coisa um bocado complicada, não é? Mas lá conseguimos fazer aquilo através de coisas metodológicas complexas, mas que montámos o esquema e isso conseguiu-se. Mas digamos, a lição é, eu acho que houve um sinal sempre, a academia nunca recusou, pessoas de referência na academia disseram, faziam as duas coisas, e outra coisa que sempre se fez que foi, não há cá empiricismos, quer dizer, temos que ser sólidos teoricamente, e também só essa solidez é que permite depois podermos fazer outro tipo de trabalhos e até depois fazer artigos sobre esses trabalhos, refletindo sobre as coisas que... Portanto, não há cá... Nem há outra coisa, era que não, os para nós não existiam. Não havia também, ou quantitativo ou qualitativo. Que estamos condenados, temos que fazer as duas coisas. Ou escrevem em português ou escrevem em inglês. Não, temos que escrever em inglês, senão ninguém nos conhece, mas também temos que escrever em português porque há uma obrigação de darmos daquilo que nós... Retorno. Claro. E quem é que vai estudar Portugal? Não é? Você mencionou o cenário europeu. Eu queria perguntar como que a sociologia portuguesa, na sua vivência e experiência, sai de uma situação de inexistência, criado praticamente sociologia moderna, né, após a Revolução, e se integrando, o quanto se integra na sua visão nessa comunidade acadêmica europeia mais ampla, né? Você que teve cargos, né, enfim, presidiu a Associação Europeia de Sociologia e tal, então tem uma vivência grande nisso. Como é que você vê Portugal na Europa integrada? Retornando então à pergunta sobre a inserção do meio acadêmico português, de sociologia em particular, no cenário europeu, internacional, mais amplo. Eu acho que isso tudo começa com a questão das redes de pesquisa, não é? Portanto, nós começámos a integrar redes de pesquisa, muitos de nós, não é? Portanto, redes europeias, não é? Portanto, porque havia congressos, havia, não é? Aquelas coisas que nós começamos a ir, não é? Até por causa dos projetos, os tais projetos FCT não dão muita coisa, mas dão, por exemplo, a possibilidade não dão dinheiro no sentido remuneratório, mas dão a possibilidade de traduzir o seu artigo para inglês, dão a possibilidade de você ir a uma conferência, e essas coisas são fundamentais, obviamente. E, portanto, muitos de nós começaram a aparecer em redes de pesquisa. E redes que se foram constituindo. Portanto, a pessoa vinha há uma altura também em que há o Erasmus aqui, que troca de professores e de alunos, ou então, por exemplo, as coisas comparativas que os projetos europeus a certa altura passaram a ter que, eu estou a falar agora dos do norte da Europa, os norte da Europa era obrigado, por exemplo, a certa altura, não tinham financiamento de projetos se não incluíssem países do sul, por exemplo, não é? Portanto, quando havia coisas comparativas, portanto, eles próprios iam ter connosco porque só tinham financiamento se tivessem os pobres, coisa que aconteceu. Nos últimos anos, em alguma medida, em algumas redes que participamos, alguns projetos, sempre algum país emergente, ou dos BRICS, ou alguma coisa assim, né? Somos chamados para isso. Portanto, começámos a ser procurados também, não é? Ou então conhecíamos numa conferência e depois, isso aconteceu comigo mais do que uma vez, até em Paris, até através de França também, porque nós também começámos com ligações com França muito cedo, não é? Tivemos aí, no caso da família, tínhamos aí um professor, que era o professor Kellerhaus, do Suíço, que foi o orientador da Karin, e portanto, rapidamente nós fizemos uma rede e depois organizámos coisas aqui e pronto. E depois, aliás, essa ligação com a França mantém-se, eu continuo a receber livros dos meus colegas franceses, mas, quer dizer, eu agora não consigo convidá-los, porque eles se não falam outra língua, quer dizer, só os que falam, os poucos que falam inglês, porque olha, ninguém percebe, não é? E depois não há dinheiro para traduções simultâneas, portanto a coisa está complicada. Mas bem, fazendo um parênteses, acho que nós começámos a aparecer, digamos, enquanto investigadores, basicamente, e portanto também começámos a ser procurados nesta lógica quando eram os projetos, quando vinham sempre buscar alguém do Sul. E quer dizer, eu acho que depois houve uma surpresa, porque nós tínhamos, eu costumava dizer um bocado a brincar, que achavam que nós estávamos pendurados na árvore dos macacos, não é? Depois a gente chegava lá e depois falávamos normalmente até falávamos duas línguas, coisa que nunca acontece com os franceses, não falavam inglês e os ingleses não falavam francês. E isso, por exemplo, aconteceu-me imensas vezes em conferência. Mas você também fala francês. Isto é porque ela conseguiu ler em francês. Assim, estar a falar de autores. São as vantagens do atraso. Exato, absolutamente. A vantagem da periferia.
E de falar uma língua falada por poucos, né? Exatamente. Os gregos também, tem os colegas. Exato. E então nós acabámos por os gregos, exatamente, não falam sempre francês e inglês, não é? Bom, e então acabaram, também tinham expectativas baixas, não é? E portanto também as expectativas são baixas que eles tinham em relação a nós. Eu costumo dizer que ainda passavam ainda agora se passa isso muitas vezes. Que estão atrasados, é um país atrasado e tal, portanto ainda há aquela coisa do. E depois, pronto, depois veem que não é assim, não é? Depois as coisas funcionam de outra maneira, depois as coisas funcionam, depois as pessoas conhecem-se, há também o problema do desconhecido, não é? Que depois se ultrapassa. E, portanto, eu acho que basicamente nós nos integramos com facilidade porque temos, por acaso, acho que os portugueses, e acho que isso acontece com os brasileiros também, falam facilmente línguas. Por exemplo, os nossos colegas espanhóis têm muito mais dificuldade, os franceses também, como são países grandes, não é? E nós também somos um país pequeno, isso também pesa, não é? Ou seja, por exemplo, os franceses têm massa crítica, os alemães têm massa crítica, quer dizer, quando você faz um artigo na Alemanha para uma revista alemã, embora haja uma certa pressão para as pessoas, se querem ser conhecidas, não sei o quê, tem que ser em inglês, quer dizer, apesar de que ainda tem um público na Alemanha para escrever em alemão. Quer dizer, por exemplo, muito grande, há muitos, quer dizer, em qualquer área há sempre muitos. Em França é a mesma coisa, os países grandes, não é? Não têm, os franceses estão um bocado pressionados para falar outra coisa que não o inglês. Se é uma pessoa que está com uma necessidade de se projetar internacionalmente, então é obrigatório que fale inglês. Quer dizer, mas depois há a grande massa das pessoas e a grande massa está-se um bocadinho, enfim, não é uma obrigação de carreira absoluta e, portanto, isso são muitos. Portanto, não precisam. Agora, nós não. Nós temos mesmo, quer dizer, temos mesmo que falar outra língua se queremos ser conhecidos na Europa, não é? Para a América Latina já não é assim. Mas às vezes também nós falamos depressa e vocês percebem-nos muito pior do que muitas vezes, não é? Então, no caso, com relação com os espanhóis, também se passa muito. Deixa para dizer, portanto, é quase obrigatório nós falarmos e exprimirmos em inglês. O que dá que, quer dizer, as pessoas acabam por começar a aparecer nas conferências e acabam por começar a integrar as redes, etc. Portanto começa a haver um certo conhecimento do que se passa em Portugal. Portanto, e sobretudo também porque nós tivemos uma boa formação, não é? Portanto, nós tínhamos aqui 5 anos de boa formação e portanto conhecemos, lá está. Eu acho que nós temos também as vantagens do pioneirismo, não é? Ou seja, muitos de nós, enquanto para vocês é diferente, que há sempre uma continuidade, não é? Portanto, há sempre uma continuidade de professores, de escolas, etc. Nós não, é aquela coisa que nós inventámos as coisas, quer dizer, não precisávamos dizer, não tinha ninguém que me fosse dizer, não, só estuda isto, ou só faz aquilo, não tínhamos isto. E, portanto, era um pouco esta vantagem também de sentir que estávamos a fazer as coisas de forma pioneira, quer dizer, estávamos a inventar, estávamos a criar. Em equipa, absolutamente. Em equipa, um núcleo forte, não é? Um núcleo forte de pessoas que começámos a pensar da mesma maneira as coisas e, portanto, isso levou um impulso grande e quer dizer, levou-nos a fazer muita coisa, quer dizer, em muita direção. Esta questão do pioneirismo é importante. Em relação, por exemplo, à questão do quantitativo e do qualitativo, para voltar a isso, eu acho que é interessante porque é muito óbvio que nós temos que saber, por exemplo, quantos são. Quer dizer, há coisas que temos que saber a quantidade. E entender. Eu lembro só para vos contar uma história. Eu, enquanto estava a fazer o projeto de luta contra, enquanto estava naquele inquérito de Loures, o inquérito de Loures era um inquérito aos jovens de Loures, que era, na altura, o segundo Conselho Maior do país, não é o caso agora. E, portanto, o inquérito, por exemplo, discutia-se a questão das classes e havia duas correntes, não é? A ideia que a juventude é um problema geracional mais do que de classes. Bom, e depois o inquérito dizia assim, depois é aquelas coisas da juventude, que a juventude é inconsciente e, portanto, enfim, eles estão a viver um período que é um período exatamente bom. E depois a gente vai aos números e vê 50% dos jovens de Loures trabalham. KD, a juventude, não sei o quê. Isto é preciso saber. Pois é. Mas eu estava ao mesmo tempo a fazer o projeto do Contra a Pobreza e estava a trabalhar com grupos de jovens. Não eu diretamente, mas bolseiros de investigação meus. Jovens como eles, não é? Porque eu não era eu que ia trabalhar com jovens, não é? Mesmo na altura, e mesmo que fosse mais jovem também não dava. E quer dizer, e as dinâmicas dos jovens, as inter-relações, o que é que eles faziam, a lógica, quer dizer, eu não questionei, eu não apanhava nada. Percebem? Ou seja, é preciso muitas vezes, o trabalho de terreno é o que permite uma certa percepção. Agora, também se eu não sei que 50% estão a trabalhar, e se eu não sei qual é a opinião acerca de um conjunto de coisas em termos
de grande inquérito, também não percebo muito bem as coisas e tenho que perceber. Eu às vezes costumo estar a dizer, porque assim, para mim é muito importante saber, talvez também a formação da economia inicial me tenha sensibilizado mais para isto. Quer dizer, os recursos a gente tem que saber que existem, não é? Quer dizer, por exemplo, há um número que eu digo que é assim, há 100 mil toxicodependentes em Portugal, estimados, e há 100 mil assalariados rurais. Quer dizer, eu acho que é importante saber estes números. Pronto, acho que é importante saber as duas coisas. E depois é preciso, para saber o que é que as pessoas pensam e como é que estruturam o seu... É preciso ir falar com elas, é preciso estar no terreno, é preciso perceber as dinâmicas que se geram. Voltando à Europa. Sim, voltando à Europa. Não sei se queria que eu falasse um pouco de como é que depois, de repente... Duas coisas, sua participação em grupos, redes e inserção europeia, para além da formação, quando se lê autores que são europeus, americanos e tal, mas a participação mais em associações científicas. E no geral da sociologia portuguesa, se inserindo, né, a partir de algum momento, por exemplo, é preciso escrever em inglês, é preciso, né, tem uma série de constrangimentos que vão obrigando algumas coisas a... Pois, eu quanto a mim, eu de facto comecei em 95, Natal, fui convidada para fazer participar numa rede de investigação que fez um trabalho que se chamava Social Policies and the Division of Paid and Unpaid Labor Between Men and Women. E isso foi um inquérito, por acaso é raro nós sermos chamados muitas vezes a fazer os inquéritos mesmo, mas nessa rede nós construímos mesmo um inquérito. Eu fiquei e portanto construímos o inquérito, foi aplicado em vários países europeus, não é? Porque às vezes o mais que acontece é de facto sermos convidados a aplicar coisas já existentes, mas neste caso não foi o caso. E aí foi interessante, claro, aí é que se estava a falar do capital social do Putman e eu falei do capital social do Bourdieu, que deu origem a uma grande discussão porque eles não conheciam o Bourdieu, mas ficavam muito espantados como é que eu conhecia, não interessa. Essa rede foi importante porque também comecei a perceber melhor como é que as coisas funcionam em termos das redes europeias, enfim, Quer dizer, uma internacionalização pela pesquisa, que faz muita diferença. Faz. E eu ia dizer porquê. Porque também há uma certa... Nestes projetos, era o que eu estava a dizer há pouco, nestes projetos que nós tivemos, FCT e GNICT, está aqui um papel da Fundação, que é muito importante, da GNICT, que depois deu origem à Fundação, que é muito importante, porque justamente havia uma empurrar para a internacionalização. Há dinheiro para publicarem coisas em inglês. Portanto, traduzam, façam as coisas e, portanto, por exemplo, eu lembro-me que se não houvesse dinheiro, obviamente, e o dinheiro das traduções é cara, isto em 95, eu publico alguma coisa em inglês em 97, não é? Quer dizer, pronto, cá há dinheiro, publica-se, não sei o quê, está no site, pronto. Isto é uma facilidade grande, não é? Portanto, é uma... E quem digo eu, diz... Talvez eu tenha aí tido algum papel mais inicial, mas há muitos que também começaram a fazer isso, não é? Alguma defasagem no Brasil nos últimos anos, necessidade de internacionalização em todas as agências universitárias, instituições, é a palavra de ordem, né? Tradução, preciso traduzir, participar, se tornar conhecido, se relacionar, ir aos congressos, ser apenas nacional. No caso do Brasil, com a diferença que as ciências sociais brasileiras, ao contrário de outros países, né, ditos centrais, sempre a história das ciências sociais estudavam o próprio Brasil, né? Diferente da experiência americana, para estudar o mundo inteiro, né? Claro. Medida. Então tem essa pressão muito clara, né, de todas as agências. E localiza isso em que altura? Nos últimos anos, né, Helena? 2000. Mais ou menos 5 anos. Isto aí começou um bocadinho mais cedo, mas lá está, coisas ao mesmo tempo que estão a ocorrer, não é? Que meados dos anos 90, eu diria, meados dos anos 90, aqui começa antes, mas assim, com esse processo de, entre aspas, Brasil emergente, BRICS, isso acelerou. Sim, acelerou. Um pouco, né? Mas é uma interpretação ainda complicada, porque a CAPES, por exemplo, agora faz questão de qualificar. Por isso que eu fiz essa intervenção, porque uma coisa é a ida de brasileiros para congressos internacionais, outros são pesquisas conjuntas que são feitas com essa experiência, por exemplo, que as ciências sociais portuguesas tiveram com os grupos europeus. Então, isso faz muita diferença. Turismo acadêmico, né, entre aspas, se critica, vai passear, conhecer, muito bom também, mas não é isso que estamos falando de um processo de se tornar relevante, conhecido também. Né? Não só... Mas aí vocês também têm a escala, não é? Quer dizer, a escala. Claro. E
E aqui nós tínhamos, por exemplo, lá está, aqui também dois movimentos, procura e oferta, que é também tal a questão da Europa a dizer, eu não tenho projeto financiado se não tiver os países do Sul. Sim. Isso vai acontecer mais tarde com os países de leste, sabe? Claro. Vai acontecer Claro. com os países de leste mais tarde. Claro. Mas nesta altura portanto, de facto, aí é Já são, inclusive, uma massa importante da população da Europa do Sul, né? Exatamente. E pronto, e depois há mais tarde há outros níveis de internacionalização, por exemplo, a European Social Survey já se usa em 2002, não é? E aí, de facto, também, quer dizer, é uma coisa fantástica, essa questão da European Social Survey foi fantástica, porque foi é uma base de dados aberta, e, portanto, aberta para todos, aberta, quer dizer, uma coisa que nós, por exemplo, já havia colegas que pertenciam a vários inquéritos, o ISSP, que vocês conhecem no Brasil, o EDS, que é a European Value Study, mas o European Social Survey criou-se um pouco para fazer uma espécie de upgrade desse tipo de questionários e, de facto, criaram uma equipe central, que foi financiada pela Comissão Europeia, pois em cada país tem que pedir dinheiro ao seu Estado, digamos assim, para fazer a aplicação do questionário que é um comum, com o questionário comum. Mas é muito interessante porque depois, imediatamente assim que isso é feito, os dados são revelados e são abertos para todos. E nós, neste momento, já temos 306 teses que se apoiaram no European Social Survey. Porquê? O que é que isto dá? Dá que a pessoa depois, por exemplo, a combinação de quantitativo com o qualitativo. Sim. É excelente, porque a pessoa pode caracterizar que situa Portugal ou outro país que quer estudar, ou 2 ou 3, ou os países todos, no contexto, enfim, em relação a tendências centrais, e depois pode, por exemplo, fazer entrevistas. Isso, um campo mais restrito. Claro. É muito interessante, isso foi. E eu gostaria também de agora retomar que você mencionou esse primeiro congresso afro-brasileiro lá em Coimbra, na Boa Ventura, com contato com essas pessoas. Na altura, o que se conhecia do Brasil, desses personagens, ou muito pouco, e como é que foi esse encontro? Foi ótimo, mas já vou dizer mesmo, porque eu fui convidada logo para ir seguir a ter conhecido pessoas aqui em Coimbra, já não sei se foi aqui em Coimbra, quer dizer, as datas já são um bocadinho, são para vocês, mas para mim já baralha um pouquinho. Mas o que eu sei é que o Uso Afro-Brasileiro de Ciências Sociais foi excelente, um campo excelente de encontro com os colegas brasileiros, porque não só era o primeiro encontro com as pessoas da Sociologia, como para já era mais amplo que a Sociologia. Isso é interessante para nós, para mim era interessante. Depois, porque foi muito fácil o contacto, eu conheci imediatamente logo pessoas que depois me passaram a convidar, depois eu comecei a fazer o inverso, a convidar pessoas para vir cá. Você se lembra dessas pessoas? Eu não me lembro de todas, a Malu, a Maria Luísa Borba, através do Gilberto também. O Gilberto esteve no lançamento das coisas incríveis. O Gilberto estava cá, por acaso, e foi ao lançamento do meu primeiro livro sobre o divórcio em Portugal, em 1996, estão a ver, portanto, eu lembro. E nessa altura, eu acho que já tínhamos estado no Brasil, e tínhamos conhecido no Brasil, em 94, talvez, não sei. E por exemplo, aí eu fiz muita ligação com a Malu, com a Clarice Peixoto, com a Helena, com a Clara Araújo, exatamente, com a Célia Scalon, com a, sei lá, tantos mais. Mas pronto, este é assim um grupo de referência. Mais constante. Sim. E pronto, vamos mantendo estas relações. Para mim o Uso Afro-Brasileiro de Ciências Sociais foi excelente. Sempre foi um encontro. Já era interessante, era giro, ou ir ao Brasil, ou vocês virem cá. Mas em 94 foi a primeira vez que você foi ao Brasil? Não, foi antes. Bem, houve esse de Coimbra foi quando? Vocês 90. dizem? Foi 90, exatamente. Por isso é que era o Collor que tinha acabado de ganhar. Vocês estiveram no CBLOC. Eu acho que foi em 92. 94. Talvez. É que aquilo é 2 em 2 anos. Portanto, deve ter sido 90 eu sei que houve um que não foi. 94 eu acho que é no do Rio, não é? Não sei. No IFIX era 96. Pronto, enfim, eu praticamente, todos, de 2 em 2 anos, nós praticamente fomos sempre. Quer dizer, não, agora mais para o fim já não fui a Luanda, não fui assim. Salvador. Mas digamos, nessa fase também não fui, por acaso, a Salvador estávamos para ir, mas depois não fomos. Depois também havia aqui muitas coisas, eu também tive uma fase aqui muito complicada de grandes compromissos, mas já mais europeus, não é? Agora, é curioso porque no Brasil vamos dizer, a institucionalização de uma pós-graduação, de uma investigação mais moderna em ciências sociais, ela tem uma anterioridade. Os nossos programas de pós são criados antes, nos anos 60 e nos anos 70 já tem um conjunto importante
e uma produção editorial muito grande, né? Quando ocorre o 25 de abril aqui, as editoras, o Azar principalmente, né, que publicava muitíssimo na Biblioteca de Ciências Sociais e tal, mas aqui nesse início, mesmo pós 25 de abril, não havia tanto contato com essa literatura, bibliografia? Literatura sim, então, eu aprendi tudo, eu tive Sociologia de Desenvolvimento, tive o Fernando Henrique, tive o Otávio, a Ottaviani, tivemos o Gundar Frank, toda a história quer dizer, essa literatura, agora Esté Fernandes, claro, estudei por livros, não. Desse ponto de vista, havia incorporação pelo menos na Sociologia do Desenvolvimento, ela era óbvia. Não sei se já era tão evidente. Talvez a mais forte naquele momento também. Talvez, né? sim. Nacional. Sim, talvez. Era um desafio mesmo brasileiro. Né? Eu acho que sim. Isso aí tivemos, passou-nos tudo pelos olhos. Isso aí, e tínhamos mesmo contato, depois gostávamos imenso de conhecer os autores ao vivo, não é? Foi sempre engraçado. Mas a primeira vez que você foi ao Brasil foi nessa altura, 94, eu acho. Não havia visitado antes, nem... Não. Foi para o usual. Não, eu não fui. Eu fui ao Brasil em privado, primeiro. Portanto, talvez tenha sido 92. Já não consigo lembrar, é horrível. Talvez tenha sido... Não, talvez tenha sido Recife e depois Rio. Talvez tenha sido, porque eu vou primeiro ao Recife. E depois foi praia, e portanto mas talvez tenha sido justamente 94 que fui a Recife e depois fui, ou ao contrário, fui primeiro ao Rio e depois fui a Recife. Acho que sim. Fui estar com uma amiga minha brasileira, pintora, que se chama Teresa Costa Rego, que é uma pernambucana que foi mulher do Diógenes Arruda, que esteve em Portugal, e que eu conheci nessa altura, enquanto político e na minha atividade política. De maneira que eu depois fui visitar a Teresa quando fui. Amália, você é professora aqui, né? Você quer dizer, agora não isto. Pois é. Por que essa mudança, só para explicar? Foi um desafio, pronto, foi um desafio. Andaram um bocadinho para... Eles queriam fazer ali uma mudança na sociologia, precisavam de alguém, abriram um concurso para catedrática, praticamente convidaram para eu concorrer, não é? A Universidade Técnica é muito grande comparada com os que tem, né? Uma escala diferente. E agora está-se a unir à Universidade de Lisboa mesmo. Já se uniu ou é um processo? Já se já uniu. havia eleições. No passado eu vi, estavam falando que ia se unir. Já. Mas agora ainda somos o TL, não é? Até haver eleições e o novo reitor. Mas eu gostaria um pouco de ouvir a sua avaliação sobre a atividade do magistério, quer dizer, como é essa experiência, como você vê a formação dos estudantes hoje comparado ao seu tempo, como se integrou nessa experiência pioneira das ciências sociais a formação dos estudantes e como você se vê nesse... Essa dimensão, é engraçado que ainda agora escrevi o artigo que estava a dizer, e o que eu acho interessante, quer dizer, é de facto a possibilidade que nós temos de fazer um tipo de ensino que é transportar um pouco aquilo que eu tive aqui, não é? Portanto, e que muitas vezes hoje com o número de alunos não é possível, mas que apesar de tudo eu persistentemente venho sempre fazendo uma batalha para poder fazer esse tipo de ensino, ou se é um ensino que permite por exemplo, a nível de licenciatura, de uma primeira fase, permite um contacto, um feedback constante, não é? Para o aluno saberem o que é que progrediu e, portanto, sendo um pouco, e levando um pouco ao pensamento crítico, transformando um pouco as aulas em também momentos em que nós estamos a transmitir matéria, mas estamos sobretudo também a tentar que eles pensem e percebam o que é que está a ser dado. E, bem, ao nível de pós-graduação, quer dizer, é de facto tem sido para mim, eu tenho muitos alunos de doutoramento e de pós-doutoramento, e tem sido para mim um momento também de aprendizagem grande, não é? De contacto com matérias muito vastas e com uma formação. São áreas em que, por um lado, eu tenho grande prazer em ensinar, portanto, é uma coisa que eu gosto, faz parte do meu ADN, digamos assim.
mas com condições, evidentemente, de criar este tipo de interação forte entre o aluno e o estudante, entre o aluno e o professor, e, portanto, de acompanhamento e sobretudo também de formação de equipas, não é? Quer dizer, que é uma coisa muito importante. Trabalhar em equipa, dar um pouco, por exemplo, no ISCS estou a ter uma experiência interessante, porque houve pessoas que se doutoraram há pouco tempo, não é? E, portanto, que tinham o ISCS funcionava num regime antigo, portanto, muito tradicional. E houve ali, a certa altura, em 2005, teve ali uma mudança de direção, e, portanto, houve ali muitas pessoas que fizeram uma formação, estava um bocadinho parado e houve ali um impulso. E, no fundo, pediram um pouco que eu fosse dirigir a Sociologia e fazer uma certa mudança na área, portanto, e isso também está a ser interessante para mim, porque é um desafio, porque estou a formar equipas e a pôr as pessoas, já ganhei projetos e, portanto, a coisa também anima, não é? Quando as pessoas veem que as coisas depois têm resultados, se a pessoa trabalha em conjunto, que é muito importante, não é? Quer dizer, é muito importante nós fazermos equipas e sabemos constituir equipas, não é? E é um curso que estimula os jovens aqui, ciências sociais? Quer dizer, eu acho que as pessoas hoje, esta situação em que estamos a viver é muito estranha para tudo, não é? Portanto, não podemos dizer, quer dizer, comparado com o meu tempo, é completamente diferente, não é? Porquê? Porque na minha altura, por um lado, eu vou para a Sociologia, enquanto estudante de Economia, quer dizer, nós não tínhamos problema nenhum, não estávamos a pensar no emprego, tínhamos de certeza emprego garantido, era só saber qual, o que é que a gente queria, essa era a questão. Depois, quando venho para a Sociologia, eu já estou a trabalhar, portanto, não é propriamente um problema de trabalho. Portanto, é um problema de gosto pelo curso, pela área, e depois fico aqui por gosto também, por vocação. Hoje, quer dizer, as pessoas vão muito às cegas, não sabem muito bem o que é que vão escolher, como há números escolares também estão condicionados por aquilo que podem escolher. E depois, para mim, como eu tenho encarado isto, é quase conquistar os estudantes para a Sociologia, quer dizer, conquistá-los, não é? E normalmente isso depois acontece, pelo menos não digo de modo nenhum à maioria, mas há um núcleo que vai sempre acabando por descobrir, não é? À medida, mas só depois de um tempo. Exatamente. Agora, por outro lado, hoje, acho que esses últimos anos de crise, do que nós temos acompanhado, assim, uma preocupação muito grande com os jovens sociólogos, enfim, investigadores em várias áreas, né, das ciências sociais e humanas, que não têm emprego. Né, então, vivem sempre de modo precário, uma bolsa de pós-doutoramento é o máximo que se pode ter, mas por alguns anos, e sem novas posições, e isso já se prolongando por alguns anos em várias... Como é que você, tendo, né, a posição de professora, de coordenadora e várias... acompanha isso, e como é que vê o impacto que isso pode ter nessa, vamos dizer, geração de jovens sociólogos que estão se doutorando agora e que pode passar, às vezes, 10 anos como bolseiro sem ter um emprego, né, uma vinculação institucional mais estável, que muitas vezes não permite continuar na carreira, ou continuar como investigador e não fazer outras coisas. Eu não sei em que ponto ainda está aqui. Um ponto terrível, porque já tenho os pós-doutorados quase no fim, e, portanto, estão com essa no segundo grupo dos pós-doutorados, e, portanto, com imensas dificuldades, ou que já tiveram coisas, mas depois deixam de ter, porque, por exemplo, agora há uma norma agora que me está a pôr a cabeça completamente em água, como fez os meus dias negros, que é uma norma que nós não podemos contratar pós-doutorados para licenciaturas nem para mestrados, só podemos, uma coisa absolutamente, eu tinha pessoas contratadas que vou ter que descontratar, pronto, por isso simplesmente, é um papel horrível. E é ver porquê? Porque é ver o desperdício total de uma geração de pessoas com formações elevadíssimas que estão muito... Tem que sair do país. Não sei o que vai acontecer, e é duríssimo, porque há muitas pessoas muito boas, não é? Quer dizer, não tenho a mínima dúvida sobre isso, e, portanto, é muito duro em primeiro lugar, para as pessoas que estão a ver a situação, e depois, evidentemente, para quem as formou e ajudou, digamos, num certo percurso, quer dizer, é duríssimo para mim ver isso. Agora, eu tenho também uma sensação de que, quer dizer, eu dizia isto de uma outra maneira, quer dizer, eu acho que agora, no momento em que nós estamos a viver, não é possível dizer nada do que vai acontecer ao país, porque as coisas são tão más, que não se consegue perceber. Mas se fosse há um tempo atrás, eu diria com alguma... Nós tivemos um sucesso de integração dos sociólogos na vida social, no mercado de trabalho em Portugal, absolutamente inesperado,
para quem não conhece a realidade, não é? Quer dizer, nós tivemos uma absorção brutal dos sociólogos no mercado de trabalho, a vários níveis, quer dizer, câmaras, administração central, em todas as áreas, empresas, ONGs, quer dizer, em qualquer área você vai encontrar, na política, quer dizer, você vai encontrar um sociólogo à frente de um presidente de uma câmara, enfim, quer dizer, isto também tem a ver com aquela questão de que as pessoas que têm uma boa formação, depois às tantas a pessoa estava a contratar uma pessoa que nem sabia bem para o que contratava, nem sabia bem o que era, mas a pessoa desempenhava-se. Nós tivemos uma formação metodológica boa, portanto, sabíamos trabalhar com bases de dados e pusemos os alunos a fazer isso, e portanto, depois de repente aquilo serve a uma quantidade de áreas, a questão de tudo o que tem a ver com os serviços com clientes, por exemplo, hoje há os serviços todos de atendimento, de telefónica, aquelas coisas. A pessoa com uma formação em sociologia acaba por distinguir saúde, tudo. A pessoa distingue-se, normalmente depois distingue-se, não é? Quer dizer, tem ali umas expertise e umas competências que acabam por se distinguir, não é? E eu acho que isso acabou. Agora, em relação à pesquisa. O Antônio tem uma pesquisa sobre sociólogos, né, que não estão na academia, mas que não se dizem às vezes sociólogos, mas quando vai ver, têm formação. Claro, tem formação em sociologia, portanto, não se dizem porque às vezes há aquela ideia que o sociólogo é o investigador e não é a pessoa que está a fazer. Já há um esbatimento dessa ideia, não é? Mas apesar de tudo, acho que sim. E eu gostava de falar sobre, não gostava de deixar as questões da Europa também, se não esgotarmos aí, se quiser, depois voltamos a esse tema. Pode. Quero agora? Sim, pode ser. Não, vários pós-doc chegaram, tive imensos pós-doc do Brasil, e às vezes até me pedem coisas e tudo, e os mails são tantos que eu não quero dizer que responda a tudo, e não é por arrogância, porque a gente não aguenta, não consegue, não é possível. Mas lembro-me de me pedirem coisas nessa área, e depois aconteceram várias coisas que me pediram que eu fosse pós-doc, que eu fosse supervisora de pós-doc, mas depois as bolsas não passavam. Houve várias bolsas que não passaram. Não sei se era por ser em Portugal ou por já estar numa altura de retração, não sei, numa altura, eu lembro-me. Agora, recentemente teve o Ciência Sem Fronteira, né, uma organização que excluiu Portugal. Um passo atrás. Uma coisa terrível, e por causa da língua, é explícito. O Ministério da Educação falou isso. Porque não precisam, talvez os brasileiros pudessem língua aprender com os portugueses que eles têm que manejar mais de uma exatamente, língua, como que a internacionalização não é só pela... Enfim, claro. isso Não, é mas agora eu recente. é uma batalha, sabe? E depois mesmo sempre que tive em coisas em que defini, em que sempre que posso, em termos em que estou em lugares em que eu posso definir, e aí, por exemplo, ser catedrática é importante, não é? Porque em que se pode definir o que é a internacionalização, uma das coisas que eu digo sempre. Discuti isto quando era presidente da Associação Portuguesa de Sociologia com o presidente da GENIC da altura, que depois foi o reitor e foi das primeiras pessoas a dar-me os parabéns por eu ir para a Universidade Técnica de Lisboa, gostou muito que eu fosse para lá. Eu conheci-o quando ele era presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, porque ele disse qualquer coisa sobre a sociologia, eu era na altura presidente da associação, e aquilo irritou-me. É da mãe de quem? Como? Quem? Eu estou a falar eu falo muito depressa, mas eu estou a falar eu conheci o presidente da associação, o presidente da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, quando eu era em 2005 ou 2006. Mas quem era? Ramon Ribeiro, já morreu. Eu conheci-o na altura porque ele disse qualquer coisa como ele era engenheiro, ele era da área da química, e era um grande investigador na química, e depois foi presidente da FCT, e depois foi reitor do Técnico, que é uma instituição importante em Portugal, e depois foi reitor da Universidade Técnica. Portanto, como é que eu conheço em 2004 ou 2005, ou talvez até antes, porque ele disse qualquer coisa sobre as ciências sociais, como quem diz, há muito dinheiro para as ciências sociais e não há para não sei o quê. E aquilo irritou-me, e falou na sociologia. E aquilo irritou-me no sentido, ele tinha feito uma declaração qualquer, e eu era presidente e escrevi uma coisa, já não sei, na altura escrevi uma coisa a dizer qualquer coisa, ou que aquilo não era bem assim, e ele pediu para eu, que diz que para eu ir lá falar com ele, pronto, porque é que eu tinha feito aquela contestação, e era um tipo engraçado. E às tantas estávamos a falar e pronto, eu fui recebida, primeiro não fui só eu, fui eu, Luís Batista, enfim, fomos assim um grupo, mais outra pessoa, e uma certa frieza inicial, porque ele estava ali, ele estava a protestar, não é? Numa posição de protesto, e ele, uma frieza inicial, que acabou por se desfazer ao longo da relação, e depois disse, professor, mas não vê que a gente
não precisa de sair da nossa própria língua para nos internacionalizarmos. Nós temos um público, nós também escrevemos, há muitos colegas que têm relações boas com os colegas espanhóis, quer dizer, é um absurdo estar só a falar, e eu disse, pois é, sabe, nós na química quer dizer, faz sentido haver uma química em português, quer dizer, toda a gente percebe, não é isso, mas não é o caso não é o caso, no caso de, nós temos até boas relações com a França, eu também tinha feito o doutoramento em França, portanto tinha uma certa... Mas isto é para dizer o quê? Para dizer que eu sempre que pude, e sempre que tive em lugares, digamos, em que a minha opinião era importante, poderia ser considerada relevante, sempre batalhei pela internacionalização na língua, e até por uma questão até de científica, porque eu acho que por exemplo, imaginem a estupidez de eu conhecer melhor a produção francesa ou a produção inglesa do Reino Unido sobre a família do que a produção dos meus colegas espanhóis e italianos ou gregos. Tem uma proximidade de realidade social muito maior do que a inglesa ou do que... Não, é estupidez. Isto é estúpido. Porquê? Porque as pessoas passam, do ponto de vista do conhecimento e da produção de conhecimento, a pessoa passa-se a referir a uma língua central, considerada central, porque a central é periférica, quer dizer, o Reino Unido é um país entre outros. Qual central? Alguns deixam, o francês deixou de ser língua universal. Quer dizer, mas vamos lá ver, a França é um país específico, a Alemanha também, o que é isso do centro? Isso não existe, o centro. Então o Reino Unido não tem uma realidade específica. Consciência que tem a ver com a história deles, que é diferente da Alemanha, que é diferente da portuguesa. Portanto, cada um é um... Portanto, isto é para dizer, do ponto de vista da discussão da internacionalização, é uma tonteira. Um país que fala uma língua, ou um país como o Brasil, que tem 200 milhões de falantes no mundo, quer dizer, reduzir agora só o anglo-saxónico e tal. Bom, mas enfim, isto é uma coisa lateral, e eu estávamos a falar há bocadinho da Europa. Não, eu só queria dizer uma coisa sobre isto, é que de facto a minha experiência foi através das redes de investigação, mas depois também há a questão dos contactos relativos à história dos congressos e dessa dimensão, digamos, de encontro que se faz nessas associações. E aí é o facto de eu ter sido presidente da Associação Portuguesa de Sociologia que me faz contactar diretamente com os meus equivalentes nos outros países europeus, ou até de uma forma mais global com a Associação Internacional de Sociologia, não é? Porque a certa altura eu fui isto eu já, por acaso, quando isto aconteceu, eu era da direção da Associação Europeia de Sociologia. A direção da Associação Europeia de Sociologia surge-me o convite para fazer parte da direção da Associação Europeia de Sociologia, surge-me em 2005, e lá está, há uma colega espanhola que eu conheço num congresso, que achei que tinha muitas proximidades comigo, que ficámos muito próximas, e depois as pessoas sugerem nomes, não é? Ou sugerem através dos comitês de pesquisa ou através das associações nacionais. Já nem me lembro, acho que foi do comitê de pesquisa que me sugeriu o meu nome para a direção da Associação Europeia. E nessa altura, eu já ainda era presidente da Associação Portuguesa de Sociologia. E essa fase foi uma fase importante, porque estamos a falar eu fui presidente entre 2002 e 2006. E aqui já há uma certa solidez, quer dizer, a sociologia já está, não estamos a falar nos anos 90, estamos a falar de um certo reconhecimento já da área a nível nacional. E, portanto, acontece que eu vou, também como presidente da associação, sou convidada para ir aos Estados Unidos, ao mesmo tempo que já estava com a ligação à Europa, portanto, e com a direção europeia. E aí, mas ainda é só da direção, da Associação Europeia. Conheci o Michael Buraber, como eu disse, eu convidei-o para vir cá, ele ouviu o que eu disse sobre a sociologia portuguesa e ficou muito admirado, não é? Porque as pessoas não sabem esta história que eu estou a falar. Reparem, estavam lá colegas de todos os países, da Hungria, fiquei a saber também, porque o Michael na altura não era presidente da Associação Europeia, era vice-presidente para as associações nacionais. E estava muito interessado em ouvir as histórias das várias associações nacionais. E foram 2 dias de um congresso, que foi primeiro em Miami e depois fomos para Filadélfia, onde havia... foi uma coisa muito interessante, foi a 100º aniversário da Associação Americana de Sociologia. Então, foi um momento histórico, não é? E foi muito giro, eu gostei muito de estar lá.
foi em 2005, estavam todos apavorados porque o Congresso todo estava atravessado pela ideia porque é que o Bush ganhou em 2004. Tudo doido. Mas tirando esse pormenor, o Congresso foi interessante e essa reunião foi muito interessante para mim, pronto, porque conheci outras. Por exemplo, é interessante ver a sociologia da África do Sul, tem coisas muito parecidas com a nossa, e é engraçada, porque também é uma coisa que vem muito implicada nos movimentos de mudança do país, conheci pessoas do Irão, enfim, coisas que são sempre muito interessantes. Mas, sobretudo, o que aconteceu foi que o Michael e a direção da ISA conheceu-nos e a história, eles acham sempre a história de Portugal muito interessante. E então o Michael Buraveiro veio a Portugal em 2006 e eu tinha feito uma coisa de sociologia, ciência e profissão pelo país todo. Quer dizer, ele ficou muito admirado, não é? Com o que viu, com a força, então dizia que... e então estes dados das encomendas, que é isso que eu queria dizer também, para voltar às questões das encomendas, que é... Ele dizia, quer dizer, vocês são o poster child da public sociology, porque vocês, também viu o Teixeira Lopes, viu as pessoas na política, viu os ministros, quer dizer, e de facto, e chegou aqui ao meu gabinete daqui e dizia, então mas agora fizeste isto, mas como é que é isto? Então, eles vieram cá, pediram, fizemos o inquérito, em 6 meses demos a resposta, resolveu-se, pronto, e depois foi importante porque as drogas, não sei o que, não sei. Isto é muito para um americano, mas é muito estranho. E, portanto, ele depois dizia que dentro da Europa, coisa que eu me tenho usado imenso, que nós éramos a sociologia mais vibrante da Europa. Claro que eu agora já pus isso Mas dá essa impressão, sim. Eu faço sempre esse comentário, que não há uma vez que eu vi a televisão de um comentário político e não tem alguém das ciências sociais ali. Agora, essa vibração, permite uma reflexão mais, não pessoal, mas de colegas das ciências sociais, de alguma maneira. Estivemos a falar, até agora você falou de docência, orientação, supervisão de alunos, bolseiros, participação em redes, congressos, associações, viagens, administração acadêmica, direção, coordenação e investigação propriamente dito, escrever, afinal de contas, também é o que fica sedimentado de todo esse trabalho. Muitas vezes tem essa visão de que as pessoas falam muito hoje, não tem tempo para nada, sem tempo, com uma fragmentação enorme, como se tivesse mudado a percepção do tempo. Outros até criticam, né? Um mito de uma época em que tudo era muito calmo e tranquilo, as pessoas faziam muito menos. Eu não sei no seu caso, como esse é um drama cotidiano de todos nós. Eu falo no trabalho, as pessoas todas chegam, estou sem tempo. Não, sem tempo não, é uma mudança de percepção de tempo. É um mito de uma época de ouro, onde se passava placidamente, estudando edificações lentas e tal. Ou não, mudou com internet, com mobilidades, com tudo. Eu não sei, a sua percepção, mesmo. O que é que mudou de que forma? Mudou mesmo. E mudou mesmo no sentido em que eu acho que há uma intensificação. Por um lado, há uma sensação. Há alguma coisa de psicológico nisto, não é? Inclusive, eu diria que a sociologia saiu da aldeia para a grande metrópole, né? A intensificação dos estímulos nervosos. Exatamente. Não, é porque há alguma coisa de psicológico nisso. Isso também tem a ver com a questão da internet. Nós estamos sempre a ser bombardeados pela informação. Depende, isto afeta as pessoas de maneira diferente de acordo com as áreas. No nosso caso, por exemplo, de facto, para quem estava habituado a que fazer uma tese era esgotar tudo o que havia sobre o assunto, quer dizer, hoje rapidamente se percebe que isso é completamente impossível e, portanto, eu tenho sempre uma coisa que digo para mim própria, e depois digo logo a seguir, faço a minha reflexividade e digo que não pode ser, que é: eu devia ter lido aquilo, eu devia ter não sei o que aquilo está-me a passar, estou a perder aquilo, quer dizer, porque de facto nós fomos um bocado, eu acho que bem, orientados no sentido de temos que ler uma coisa, temos que ter tempo para ler de forma consistente, não é ler apressadamente, e depois achamos de facto que não temos, então estamos sempre bombardeados por informação e por solicitações, acabamos por ficar com uma percepção que corresponde um pouco à realidade, porque nós de facto não éramos tão bombardeados anteriormente, quer dizer, não éramos tão... Eu lembro-me ainda nas comunicações com o Brasil, por exemplo, das primeiras comunicações com o Brasil e com os meus colegas, e isso fazia por fax,
e por não sei o quê, quer dizer, Carta. atenção, carta, chega, não chega, leva tempo, quer dizer, tudo isto era uma semana, não é? E sofrimento porque aquilo não chegava, quer dizer, hoje não, de facto, isso, há aí uma intensificação, não é? Muitas vezes o doutoramento é o único momento de uma pesquisa mais individual, monográfica, profunda, depois Da vida. Absolutamente. tudo mais Absolutamente. difícil, fragmentado. Quantas né? pessoas não me dizem que têm saudades da altura em que só Sim. estavam Mas pronto, eu ainda queria dizer só sobre a Europa, deixem-me dizer que há aqui também uma coisa negativa que eu gostava de falar, que é o seguinte, é que eu, quando cheguei quer dizer, a direção da associação, pronto, foi uma experiência, a direção da Associação Europeia, estou lá na direção, uma entre outras, foi para mim, foi evidentemente importante. E depois também foi importante quando fui presidente, mas eu tive uma espécie, como é que é de explicar, de desilusão, não é? Em relação à minha participação. Quer dizer, foi uma coisa que eu tive que lidar com, porque eu tinha uma perspectiva diferente do que poderia ser uma associação. Eu tinha muita ideia de que, antes de conhecer a associação, tinha ido à Associação Europeia, porque a Associação Europeia foi uma coisa criada um bocadinho a ISA, enfim, a Associação Internacional de Sociologia, porque a gente até ver a Associação Europeia era A a Europeia ISA. é uma parte da ISA ou é independente? Não, completamente independente. E nasceu muito, eu acho que nasceu muito, aliás, depois tenho esse conhecimento agora, na altura não tinha, claro, porque quando estive a fazer lá, quando fiz o discurso, o Presidential Address, lá tive que ir ver umas coisas, por acaso foram engraçadas, essas coisas foram muito engraçadas, o que eu fui ver do que se tinha escrito há 20 anos, quando a associação se constituiu. E, aliás, há um livro, há um título de uma conferência que se chama European Societies Fiction, portanto, fissura ou fusion. Isto foi escrito há 20 anos, não é? Quer dizer, e agora eu estar em 2011, já com a crise, não é? A ver este título de um congresso, quer dizer, muito engraçado, não é? Porque tudo o que se discutia na altura, quer dizer, ou seja, vamos caminhar para uma coisa mais, um espaço, uma coisa mais fusional, vamos caminhar para uma ruptura, para uma desagregação. Um tema que está super em dia, não é? 20 anos depois. Portanto, eu comecei muitas coisas, quando li aquilo, disse, mas já tenho um mote para o discurso, já sei o que é que vou fazer. Bom, mas isto para dizer que, quando chego à direção, portanto, a minha ideia era muito que, a ideia que eu tinha é que a Associação Europeia era uma associação para organizar conferências, que se faziam 2 em 2 anos, o preço das conferências eram caros, e, portanto, a sensação que eu tinha é que as pessoas, portanto, fazia-se num país, depois o país organizava e pronto. E eu tinha uma sensação, até pela minha experiência portuguesa, de que o que era interessante era ter uma associação europeia mesmo, ou seja, em que as pessoas se encontrassem, discutissem, debatessem e construíssem alguma coisa em conjunto, muito mais do que só uma associação, digamos, de conferências em que as pessoas... E eu tinha a sensação disso, claramente. Pronto, e isto é para dizer que a minha experiência é de facto um bocadinho... Há uma certa desilusão relativamente a esta minha... Eu acho que contribuí para a Associação do Braço Número de Sócios, porque fiz uma política que era a conferência seria muito mais barata se a pessoa fosse sócia. Enfim, tentei tomar algumas posições em conjunto para dar esta... Mas claramente, não, quer dizer, encontro algumas pessoas com este espírito, mas são a minoria. Quer dizer, as pessoas estão muito lá, cada um do seu país e tal. É um bocadinho o que se passa hoje na Europa, mas em pior, não é? Agora passa-se em pior, mas lá... As grandes associações nacionais sentem um pouco isso também. É, não é? Pois. Elas não serem um espaço de amadurecimento, de grupos de pesquisa, né? Tem que se criar... Talvez até por essa velocidade, essa pressão por demandas de reconhecimentos e participações e tudo isso, né? Eu pensava, estava assim numa espécie de ideia de que ia encontrar pessoas com a mesma sensação de criar coisas em conjunto, e é claro que se encontra sempre, não é? Aliás, acho que o atual presidente, que tem um pouco mesmo de espírito que eu ganhei-lhe a ele nas primeiras eleições, mas eu acho que fiquei contente que tivesse sido ele. Bom, talvez tivesse isso ganho. seja importante. Sim, mas agora, sim, eu ainda... Vamos ver. Mas pronto, queria dizer isto porque acho que de facto foi uma coisa que... e pronto, e depois os pesos dos países continuam a ser importantes, mas há pessoas que não ligam muito, enfim, é de facto complicado, quer dizer, o xadrez europeu é um xadrez complicado, não é? Mas as pessoas estão muito submetidas às lógicas de facto da Comissão e das regras para a pesquisa europeia, os projetos estão megalómanos, loucos, quer dizer,
eu estou sempre a ser convidada para participar em propostas de projetos. A gente entra em equipas em que, por exemplo, propomos 3, passa 1 e ainda por acaso foi um projeto interessante, que foi um projeto sobre disseminação de resultados de investigação. Há muita pesquisa feita que está para aí, não é? Em cada... E depois que não é divulgada. Portanto, achei interessante, por acaso, que isso fosse assim. Mas quer dizer, há muito... Eu lembro-me, por exemplo, de protestar, estou sempre a protestar em relação a algumas coisas, por exemplo, eu mesmo como avaliadora, sou avaliadora do European Research Council, que é aquela coisa que dá os dinheiros todos e tal. E mesmo agora tenho que fazer coisas até amanhã. Porque ou estou lá mesmo, ou fico avaliadora remota, portanto, mando a avaliação por mail, não informaticamente. Bom, mas ia dizer que a sensação que a gente tem é que, no caso do European Research Council, é um bocadinho diferente. As coisas tenho uma sensação horrível, que é que o Reino Unido ganha tudo. Porque eles têm a máquina muito bem montada, e é um bocado como aquela história, os ricos, quer dizer, a riqueza chama riqueza, não é? Portanto, tem a máquina que está montada, as pessoas põem lá as ideias, depois há alguém que ajuda a montar o projeto, e quer dizer, vai na volta, não é que os projetos sejam maus, atenção, quer dizer, não há nenhuma fraude, não, quer dizer... Mas não são os únicos bons. Exatamente, quer dizer, é impossível que a gente chegue ao conto, quem é que teve bolsas? Vamos ver o resultado. E vamos ver que metade daquilo, não havia uma de França, havia para aí, não havia da Dinamarca, não sei, quer dizer, era isso, e alguns holandeses, não é? Também é o costume, os holandeses têm uma política muito, quer dizer, custa um bocado, não é? Porque a gente sabe que pronto. E depois, outra coisa é que, quando, mesmo ainda como avaliadora, já no Framework Project 7, quer dizer, que são também grandes projetos, a pessoa chega lá e diz assim, projetos todos 2 milhões de euros, 1,5 milhão, etc., com montes de países, que dá uma trabalheira a montar desgraçada. E dizem logo os avaliadores, meus senhores, só pode ser um projeto avaliado. E temos, por exemplo, 25 projetos. Quer dizer, o que é que uma pessoa como avaliadora, e como proponente de projeto eventual noutro, quer dizer, tive que protestar, tive que isto é de facto levar as pessoas a não se investirem no futuro, porque quer dizer, as chances de ganhar é tão baixa que para o esforço investido não compensa, não é? Portanto, de onde que vão passar a ficar coisas, os bons não vão para se chatear, não é? Está pesado, não é? Isso, Amália, nós estamos conversando há um tempo sobre essa rede internacional. E a cooperação dentro de Portugal, com os centros os diferentes, né? Do Porto, de Sociologia, do Coimbra. Sim, claro. Há uma dinâmica interessante. Mais com uns do que com outros, não é? Mais com uns do que com outros. Porque ainda há pouco tempo estava a falar que eu criei agora um centro interdisciplinar de estudos de género, porque não havia em Portugal, achei que devia criar, criei. Pronto, está criado, vai fazer um ano no dia 24. E aí, por exemplo, para verem, por exemplo, em termos da política de financiamento, o Fundo de Apoio à Comunidade Científica deu-me dinheiro eu pedi, mas deu-me dinheiro para eu convidar 2 pessoas estrangeiras, mas não me deu dinheiro para eu pagar as viagens das minhas colegas e meus colegas de vários pontos do país, porque eu acho que é uma salaice do pior, porque quer dizer, eu tenho já muitas pessoas na área do género em Portugal, que são interessantes no Minho, no Porto, em Coimbra, no Algarve. Portanto, quer dizer, fiquei irritada com aquilo, mas pronto, a política é esta. É só para dizer que, o quê? Para me responder a esta questão. Eu faço muita questão, mas acho que eu também tive a experiência da Associação Portuguesa de Sociologia, que me levou ao conhecimento. Foi fantástico quando eu organizei aquela coisa organizámos uma coisa que chamava Ciência e Profissão. Fomos a todas as universidades, onde havia Sociologia, não é? E então a proposta era, falam dois académicos, de preferência que não sejam do sítio, não é? Para serem vistos outros, não é? Sim. E falam 2 pessoas da área da Sociologia que estão a trabalhar no mercado de trabalho, não tem nada a ver com a academia. Foi uma experiência fantástica, porque, quer dizer, eu estou sempre a dizer isto, e de facto há muitos colegas meus sociólogos que não têm esta percepção de como o país está, se calhar vocês agora têm mais, ou vão ter mais, e porque as pessoas, pronto, têm a sua experiência mais limitada. E isto para dizer que, portanto, eu pessoalmente já organizei um curso lá também, uma relevância social da Sociologia, em convite do Teixeira Lopes, quer dizer, os suspeitos do costume, o Gostante de Coimbra, bom,
há acho que há, para quem teve esta experiência, esta questão e como a comunidade portuguesa é muito rica, já, em termos de produção académica, faço o que posso para fazer essa ligação. Digamos, depois acho que há uma lógica que as pessoas estão a ter, que eu penso que até organizativamente isso às vezes é produzido, e que é perverso, que é os grandes centros terem contacto mais com o estrangeiro do que têm com os seus próprios colegas em Portugal. Sim. Que eu acho tenebroso, não é? Porque depois cria, mesmo que seja aqui no ISCTE, cria uma espécie de lógicas, que vai havendo massa crítica nos centros e às tantas a pessoa vai citar o colega ou citar a pessoa que conhece ali ao lado e não cita Coimbra, ou Coimbra não cita Lisboa, que isso é um clássico. Mas Coimbra não cita Lisboa. Na sociologia. Sim. Pois é, isso é curioso, porque Coimbra é uma Boaventura, em 90. Sim. É ele que reúne o luso-afro, é muito conhecido internacionalmente, mas a sensação que temos é que dialoga e interage muito menos nacionalmente do que internacionalmente. Não sei se é uma visão. Não, é verdade. Mas internacionalmente também ele não é conhecido na Europa. Esta é uma visão. Ele ganhou uma bolsa do European Research Council, mas não é conhecido na Europa. Porventura é conhecido no Brasil. Isso aí é uma coisa que é preciso. Mas também ele fez a tese lá, quer dizer, tem muitas ligações, sempre teve, e ninguém tira esse mérito. E o mérito do luso-afro brasileiro foi uma coisa espetacular. Mas há essa questão também de uma opção dele, de uma certa lógica, tem a ver até com a perspectiva teórica dele. É um caso mais exagerado, ou que isso reflete esse problema que você estava nos falando de um certo risco da exagerado ou personalizado? Não, eu acho que aí é personalizado no sentido em que isso é uma coisa muito marcante no Boaventura. Portanto, ele é uma grande personalidade, é um homem inteligentíssimo, como toda a gente percebeu, e portanto ele tinha as suas ligações internacionais, não é? E tem aos Estados Unidos, mas como reparam também, ele não é muito, por exemplo, ele não convidou o Bouravoy já o conhecia há muitos anos, ele nunca convidou o Bouravoy para vir a Portugal, não é? Pronto, portanto há as opções que ele também faz em relação à questão de quais são qual é a aposta dele em termos internacionais, exatamente. E aí digo que ele já foi chamado para fazer coisas na Europa, mas não é uma pessoa conhecida na Europa, isso é importante perceber. Agora, talvez agora, com a bolsa do European Research Council, a coisa seja outra, além de ser uma grande personalidade. Mas foi sempre uma marca, por exemplo, de uma opção própria, de um caminho próprio, portanto, de uma certa, relativamente aos colegas de Lisboa e do Porto até certa altura sim, mas depois rapidamente também a coisa ficou mais isolada, e como o centro foi-se criando como um grande centro, as ligações começaram a ser ligações internacionais, não é? Nós aqui sempre combatemos isso um pouco, mas enfim, cada um faz o que pode, não é? Mas a verdade é que eu tenho medo também seja um problema de escala. No caso do Boaventura, acho que é uma coisa de uma filosofia própria, não é? Quer dizer, uma pessoa muito forte e, portanto, tem uma e sobretudo também porque tem digamos, uma própria visão sobre a sociologia muito específica, não é? Portanto, ele escreveu muito sobre isso e é uma pessoa muito convicta na sua perspectiva. Nós não, quando eu dizer nós é fora quando se identifica o campo da sociologia em Portugal, aquilo é uma coisa com um determinado tipo de formato, não é? Nós temos uma visão um bocadinho mais pelarismo teórico, uma coisa um bocadinho diferente. Porque, evidentemente, Lisboa é uma cidade, capital, mas, por exemplo, Porto, proporcionalmente, mesmo que se considere essa diferença, é difícil entender por que se constituiu uma faculdade de ciências sociais e um grupo maior lá. O próprio Teixeira Lopes, ele veio tem aqui, quer dizer, tem essa referência, né? Lisboa ficou sendo, de fato, embora haja, sem dúvida, o grande centro, né? Não sei. Não, pois, mas também quer dizer, também é um problema de escala, não é? Quer dizer, ou seja, as coisas também arrancaram, a sociologia no Porto acaba por arrancar mais tarde e pronto, e depois agora com a licenciatura, há um tempo, quer dizer, a primeira licenciatura é em Lisboa. Coimbra vem mais tarde, acho que até houve outra que foi antes de Coimbra. Portanto, e como se sabe, se não há licenciatura, não há alimento, não é? Portanto, é preciso, depois é que há os mestres e depois é que há os doutores, não é? Agora, claro que Coimbra já cumpriu esse ciclo, agora, mas só agora. Estão a ver, portanto, Tem uma pergunta que sempre fazemos, curiosidade nossa, assim, para os entrevistados, se tiverem que
e destacar um livro, um autor, um livro assim que tenha sido muito marcante, mais importante, assim, uma espécie de que vem à cabeça da sua formação como socióloga. Isso aí eu acho que há uns 2 ou 3, eu acho que isso é mesmo difícil. A economia e a sociedade foi uma coisa fundamental para mim, do Weber. As coisas do Marx são fundamentais. Quer dizer, o Durkheim, há coisas também muito interessantes, formas elementares da vida religiosa, há tanta coisa. Mas lembro-me, por exemplo, de um livro que me marcou muito, que foi exatamente o livro do Gilberto Velho, um pequenino, sobre individualismo e sociedade. Individualismo e cultura. Fundamental. Ainda veio muito tempo na altura, agora já não dá para dar aqueles exemplos que eu dava da pessoa que diz a doença de nervos ou que diz a depressão nas aulas, não é? Mas, por exemplo, esse livro foi fantástico para mim. Mas há muita coisa. A distinção do Bourdieu, não sei se já falei, foi um livro muito interessante. Todo o Bourdieu. A prática, o sentido, como é que se chama aquele livro em francês? Lição Socratique. Foi um livro também muito importante. Pensar muitas coisas da minha área, não? Isso é outra das minhas áreas de investigação. Bonito, né? A sua tríade clássica da sociologia, Marx, Weber, exatamente. E aí o livro do Gilberto, que foi para nós também muito bom. Não, mas não foi? Sim. Isso, mas foi mesmo. Não, mas é que nos comoveu. Muito Por bem. acaso devo dizer que foi um dos primeiros que me lembrei. Sim. Mas é claro que também é por estar com vocês, mas portanto.